galera, tudo bem com vocês? O podcast de hoje é com o pessoal de Rolante, com o Ricardo e com a Camila. A gente gravou esse podcast no dia 30 de abril, ou seja, na terça-feira passada. Ainda não tinha acontecido nada dessa catástrofe, dessa tragédia das chuvas que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, primeiro, por isso que a gente gravou e esse assunto nem é citado. Segundo, a gente adiantou a publicação desse podcast, que seria só na semana que vem, para essa semana, agora para hoje, dia 7, justamente para incentivar que vocês participem de uma campanha de doação que a BIPA está fazendo, que para cada doação que a gente receber, a gente vai colocar o mesmo valor. Ou seja, se vocês doarem X, a gente vai doar mais X e o pessoal vai receber 2X. Para participar dessa campanha é só doar para o BIPATAG, que é o SOSRS, ou seja, SOS Rio Grande do Sul, mas na sigla, né? SSRS, @bipa.app. Aí na descrição do vídeo eu também vou deixar uns endereços, tanto Pix quanto Lightning, que o pessoal de Rolante em específico está aceitando doações. Bom, é isso. Também o Ricardo gravou um outro recado que a gente adicionou antes do começo do podcast para contextualizar melhor vocês como estão as coisas, como está a situação lá em Rolante e no Rio Grande do Sul como um todo. Bom, é isso, pessoal. Bom podcast, até mais. Aí ele tá. Ricardo aqui do Bitcoin aqui Rolante. Tô passando aqui para dar um feedback para vocês de como está sendo o trabalho com as doações. Né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Uma coisa que precisa muito e é um alerta para todo mundo que ajudar em qualquer lugar. Nesse primeiro momento, que o cenário é de guerra mesmo, as pessoas precisam de alimento pronto. Tá? A cesta básica ajuda, até ajuda, sabe? Mas assim, é mais alimento pronto. Vocês imaginem uma casa que tem lodo até o teto. Não tem nem onde largar uma farinha, não tem um lugar seco, não tem, sabe, não tem onde cozinhar, entende? Então a gente ainda tá longe disso, sabe? Então, o que nós estamos fazendo do Bitcoin aqui com as doações? Nós estamos indo nos pontos mais sensíveis e fazendo comida pronta, largando comida pronta, por exemplo, sardinha, bolachinha, pro pessoal que tá trabalhando na linha de frente, todinho, salgadinho, uma coisa salgada, é importante para isso. Água potável, todo mundo, ninguém nega água, o pessoal não tem água potável, entende? Então é isso que a gente está fazendo com esse dinheiro e por isso é tão importante, sabe? Então ontem, por exemplo, eu estive na casa de um senhor que eu larguei água para ele e ele pediu se não tinha alguma coisa no carro para ele comer, sabe? E aí eu fui lá no carro, tinha pegado no mercado, porque a gente também tá fazendo cestas básicas, mas com coisas mais prontas para levar no abrigo. E eu tinha sardinha. Daí eu peguei 5 latinhas de sardinha, dei para ele com bolachinha. Nossa, ele abriu e comeu aquela sardinha como se fosse a melhor coisa do mundo. Daí ele me dizendo assim, pô, minha primeira refeição do dia, entende? Não temos nada para comer. Então é essa a situação, sabe? Essa que eu acho bem caótica, sabe? Depois que a gente conseguir tirar esse pessoal desse lugar, é tipo assim, o cara tá atolado na lama, sabe? Aí tu tira o cara pra fora, aí o cara do lado de fora tá com frio. Tá, cara, frio agora tá contigo, entendeu? Eu te tirei da lama, sabe? É mais ou menos assim que a gente tá, sabe? É esse primeiro ataque. Eu acho esse muito importante. Se sobrar algum valor desses aí a gente vai destinar ao hospital que tá fechado, né? A gente precisa reabrir o hospital, tá? Então, até quem tiver algum tipo de doação maior, quem tiver contato com empresas que façam esse tipo de coisa, doe direto pro hospital e nem passem pela gente. Tá? Pode ser em Bitcoin, o hospital aceita doação em Bitcoin também. E aí eu vou deixar com letra os links de doação para quem quiser nos ajudar nessa peleia. Eu só posso prometer que o que vocês conseguirem entregar para nós, eu consigo entregar na linha de frente. Tá? Esse é o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado a todos. Aproveitem aí o podcast que a gente gravou semana passada, antes de tudo isso. Né? Mas tem um material bem interessante ali. Tá? Obrigado a todos. Beijo. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? O episódio de hoje do Bipapcast, a gente vai conversar com o Ricardo e com a Camila, que são as duas pessoas que estão à frente, ou pelo menos os rostos públicos, né? Porque à frente acho que está a comunidade inteira do processo de adoção do Bitcoin, uso como moeda, não só como reserva de valor lá em Rolante. Então, bem-vindos, Ricardo e Camila. É um prazer falar com vocês. A gente já se conhece ao vivo, né? Desde o Bitcoin Spring Fest do ano passado, e é um prazer ter vocês aqui. Para começar o Aê! podcast,
Valeu, Para galera. começar o podcast, deixa eu pedir para vocês se apresentarem. Assim, quem é o Ricardo, quem é a Camila e quais é a trajetória de vocês antes do Bitcoin e antes dessa loucura toda que está acontecendo em Rolante? Que legal. Primeiro, um prazer estar aqui. Admiro muito o teu trabalho, adoro a Bipa e estou muito feliz assim de ter esse convite, poder falar um pouquinho mais, principalmente da evolução do projeto. Eu, antes de tudo isso começar, porque faz só um ano, né? Foi em março, dia 15 de março, faz um ano, a gente vivia uma vida pacata, enrolante. Não. Não, mas assim, eu era massoterapeuta e daí embarquei nessa ideia porque o Ricardo veio trazendo essa ideia de bitcoinizar Rolante e eu achei incrível e tinha um conhecimento de marketing, de Instagram, de vídeo e embarquei nessa por isso. E acabei me encantando, claro, cada vez mais, estudando cada vez mais. E hoje já acho que já consigo, inclusive, participar aqui de live, contar para vocês, porque hoje já me considero bitcoiner total, assim. Eu sou o Ricardo e antes, uma coisa legal que tu falou que nós somos o rosto da comunidade. É isso aí. Às vezes a gente fica até numa situação ruim porque é tanta gente que faz isso acontecer, né? E aí a gente aparece muito mais do que os outros, muito mais. Mas tem que ter um rosto, tem que ter alguém que está à frente das lives, tem que ter alguém que está puxando essa coisa e levando para frente. E a gente sempre abre para todo mundo. O pessoal também é muito ocupado dos seus afazeres e tal. Então a gente está tocando essa frente, tá? Mas somos só o rosto que está na frente de tudo. Eu iniciei minha carreira como piloto de avião, acho que uma boa parte já conhece essa história. E a gente se mudou, na verdade, a gente tinha uma vida bem corrida na capital e a gente quis se mudar para desacelerar. A gente veio do interior para a capital, na capital a gente acelerou tudo que deu, na fase da vida que tem que acelerar mesmo, né? E aí chegou um momento que eu entendi que dava para eu largar o meu emprego e a gente ter uma vida mais simples no interior. Então foi aí, a gente comprou um terreno e tal, fomos construindo. Quando a gente teve a morada aqui, a gente se mudou para cá em definitivo e nunca mais saímos. Esse aqui é tipo nosso chão, assim, sabe? Uhum. Uma coisa que eu quero acrescentar, porque é uma coisa que eu tenho pensado, é que a gente gostou tanto desse lugar, e é realmente um lugar tranquilo, tudo é perto, não tem trânsito, é barato, é lindo, tu conhece aqui, né, Leta? Tu viu quão bonito é, e daí um pouco da ideia foi assim, para eu ficar mais perfeito seria se aceitasse Bitcoin, sabe? Então acabou sendo essa sensação e hoje até a gente até olha outros lugares, se a gente morasse em tal lugar, se a gente morasse em tal lugar, a gente é bem livre, assim, mas assim, é difícil, aqui é muito, muito, muito bom, assim, sempre que a gente vai olhar outros lugares, a gente ainda pensa, putz, mas lá ainda aceita Bitcoin, então acaba que tá se tornando um paraíso na Terra. Porque o Rolante é uma cidade, inclusive, super segura, né? Então, é uma Europa dentro do Brasil, vamos dizer assim, né? Em termos de segurança. Não tem problema de segurança em Rolante. Então, quando as pessoas começam a citar por que elas estão se mudando de lugar, a gente não tem o problema que elas têm, entendeu? Então, tem isso. Bom, isso me gera duas perguntas. Primeira, vocês resolveram começar o projeto porque vocês já conheciam o Bitcoin. Então, como vocês vieram parar nesse mundo do Bitcoin? E segundo, por que Rolante? Assim, tipo, vocês têm família, vocês têm amigos, tipo, assim, você falou que Rolante é uma cidade super segura e eu fui lá e comprovei. Mas assim, eu também já viajei para outros lugares do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que também são super seguros. Assim, eu fiz minha tese de formatura, eu trabalho de formatura na faculdade em São Pedro de Alcântara e Santo Amaro do Imperatriz, que são duas cidadezinhas perto de Florianópolis. Já fui para Garopaba, já conheço outros lugares na região que também são super seguras essa sensação. Então, como vocês vieram parar no Bitcoin e por que Rolante? Legal. Bom, o Bitcoin eu não lembro quando eu entrei nele, mas foi lá por 2011, 2012. Não dá para dizer que não foi em 2013, naquela época ali. Por que eu não lembro? Porque não era uma coisa importante para mim, né? Eu passei por ele, assim como muita gente passou, comprava, vendia, fazia aquele tradezinho ali e tal. E eu também, bem no início, mexi um pouquinho com mineração, quando ainda dava para minerar no computador, aquelas coisas, troca com um amigo e tal. A gente aprendeu um pouco sobre aquilo. Aquilo me encantou, muito mais do que o ativo. O ativo eu não tinha entendido ele ainda, sabe? E aí, durante esse período todo, eu fiquei fazendo trade, basicamente.
E quando a gente comprou o sítio, eu até conto essa história, o pessoal, então tu é cheio de Bitcoin. Não, quando eu comprei o sítio, velho, eu vendi 10 Bitcoin, que era o que eu tinha na época, para comprar um pedacinho do meu sítio, velho. Não deu nem um décimo do sítio, foi sinistro. E hoje eu compraria, acho que uns 30 sítios desses aqui com 10 Bitcoin. Então, assim, essa foi a trajetória, e a tecnologia sempre foi o que me chamou a atenção. Então, lá por 2020, eu conheci o Diego Colli no Node Runners Brasil ali, e ali eu comecei a aprender a rodar Node. Eu queria muito rodar meu Node, que é a tecnologia que me encanta. E a partir de rodar o Node, eu fui conhecendo a Lightning, como que ela funciona, e fui vendo em que momento que eu achava que a Lightning já tinha condições de dar suporte à troca direta, porque eu sabia que a on-chain não dava. Se tu pensasse nos desdobramentos de como é tocar uma fila da sorveteria, por exemplo, esquece on-chain, não é nem pelas taxas, é pelo tempo. A gente não sabe se o bloco vai sair em 1 minuto ou em 1 hora, né? Então só isso já inviabiliza uma fila. Então, e aí quando eu entendi que a Lightning dava para experimentar, foi quando a gente iniciou esse projeto aqui. Então foi essa mais ou menos a trajetória assim no Bitcoin. E por que rolante? E por que rolante? Bom, rolante, cara, eu tinha feito uma viagem de moto, na época que eu ainda era piloto com um amigo, e a gente fez uma viagem de moto, a gente passou por Rolante. E Rolante me chamou a atenção porque ela era uma cidade simples, não tinha nenhuma extravagância, tipo, tu pensa em aqui perto, Nova Petrópolis, Gramado, são as coisas assim, impressionantes, né? Rolante é uma cidade simples, uma cidadezinha normalzinha, só que assim, ó, as casinhas eram todas pintadas, a grama era toda cortada, a cerca toda pintadinha, então assim, eu vi que as pessoas gostavam do lugar onde elas moravam, assim, sabe? As pessoas são cuidadosas. Segundo, o povo, o jeito como eles te atendiam no posto de gasolina, sabe? Impressionante como eles são queridos com a pessoa de fora, sabe? Então eles nos cativaram. Já que a gente tinha que mudar de lugar, a gente queria mudar para um lugar que a gente fosse bem quisto, né? E aí o Rolante nos ganhou nisso. Outra, região de montanha. Sou apaixonado por região de montanha. Eu não sou da praia, sabe? A Camila é mais da praia, eu não sou da praia. Mas então vamos ficar perto da praia, mas num lugar de montanha. Outra localização, né? Aqui é 60 a 80 quilômetros de tudo. 60 quilômetros de Gramado, dá 80 quilômetros da praia, 100 quilômetros de Porto Alegre. Do aeroporto. Do aeroporto. Então, quer dizer, tu fica bem localizado, completamente isolado no meio do mato, e ao mesmo tempo numa região bonita, segura, barata. Putz, esse conjunto, assim, me encantou, assim, fechou muito com a gente. Para ter uma ideia, a gente mora aqui no meio do mato, mas no meio mesmo, assim, a 10 quilômetros da cidade, e sábado à noite a gente vai num sushi top em Gramado. A gente vai jantar lá só e vai voltar. Porque é muito pertinho, então, por mais que a gente esteja no mato, a gente consegue ter acesso a bons lugares, e isso é difícil, uma cidade que entregue isso. Só abrindo um parênteses, eu estava conversando essa semana com um amigo que está se mudando do Brasil, ele está procurando o Paraguai, tá? Eu comecei a ver as imagens do Paraguai, putz, cara, nem a paisagem não me encanta, sabe? Aí, mas tem um bairro que é muito legal, o bairro é super bom pra caralho e tal, dá pra te comprar uma coisa e viver bem lá. Pô, cara, é um bairro, é 2 bairros, tu não vai viver dentro do teu bairro, tu quer sair, tu quer viajar, tu quer ir para os arredores, e os arredores não são legais, assim, sabe? Então é isso, assim, que eu me preocupo muito nessas mudanças de lugar, assim, que o nosso lugar aqui, pro nosso estilo de vida, é muito legal, muito bom. Tem uma preocupação, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde, então é isso, tipo, pô, vamos pro Paraguai, pô, mas você tem família, você tem amigos, você tem a infraestrutura, então, assim, pelo que vocês descreveram, vocês acharam um sweet spot que, de fato, para que procurar outro lugar? Só porque você vai olhar idealizando outro lugar e olhando esses defeitos onde você tá, mas quando você chegar lá, você vai ver os defeitos de lá e vai lembrar quão bom era o lugar que você estava antes, né? Isso é uma armadilha que eu vejo muita gente caindo. E Perfeito, perguntar, então. Desculpa. Desculpa, diga. Não, inclusive o cara, depois tu corta isso aqui, se tu não gostar. Mas, inclusive, o cara falou sobre a questão assim, não, mas aí tu faz o seguinte, ó, tu faz a residência no Paraguai, mas daí tu continua morando no Brasil e de repente tu pode passar até pela fronteira sem declarar que tu passou, aí não vai contar para aquele período que tu tem que ficar fora. Daí eu pensei, caralho, cara, mas aí sim que eu tô me botando em risco, né? Porque aqui no Brasil, do jeito que eu tô, a minha vida é limpinha, Leta. Putz, fui piloto de avião a vida inteira, carteira assinada, pagava aquele horror de imposto, ou seja, minha vida tá toda limpa, eu não tenho nada errado, assim, para virem atrás de mim, me incomodar, o governo me incomodar, né? Mas se eu começar a dar motivo, aí fica ruim, né? Eu começo a passar ilegal a fronteira, cara, para que eu vou fazer isso agora? Ainda não tá nesse ponto, eu acho, sabe? Claro que pode virar, pode ficar, né? Então a gente tem que ir arrumando os planos B.
mas eu acho que ainda não tá nesse ponto. A minha vida aqui é muito boa por enquanto, assim, sabe? Não, 100% de acordo. No fundo, essa semana começou aquela discussão sobre a questão dos mixers, dos CoinJoin, porque no fundo é isso, tipo, eu nunca procurei CoinJoin, por quê? Porque pelo mesmo motivo que você, minha vida é toda limpa, todo o dinheiro que eu ganho tem origem, no fundo é antecipar um problema e ao fazer isso você está indiretamente, sem talvez nem perceber, procurando sarna para se coçar. E aí é isso, é o trabalho que você descreveu, cruzar a fronteira, fazer os... Puta, já dá preguiça pelo trampo, pelo rolo, né? Cara, tu falaste uma coisa interessante, antecipar um problema, e antecipar é diferente de endereçar, né, Vitor? Então, endereçar o problema, a gente tem que endereçar. A gente sabe que existe, a gente não está negando que o problema está aí, ele está aumentando, a gente está monitorando ele, está se organizando para caso ele fique insustentável. Mas isso tu não precisa antecipar esse problema, né? E sair correndo, fazendo um monte de coisa que vai realmente trazer consequências práticas diretas para a tua vida por uma coisa que ainda não aconteceu, ainda não está na iminência de acontecer. Né? Perfeito. Antecipar é diferente de endereçar. Você tem que saber, você tem que ter um modelo mental, um planejamento do que você pode fazer caso necessite, mas ao mesmo tempo a gente é um animal que evoluiu buscando pelo em ovo, né? A gente é treinado para achar problema. Tipo, tem aquela frase, né? A grande maioria do sofrimento acontece na nossa cabeça e não na realidade. Perfeito, e isso perfeito. É muita verdade, assim, né? Ninguém, tu não consegue viver um cenário tão ruim quanto tu consegue planejar ele, né? A tua mente, ela cria um cenário que nunca vai ser real, de tão ruim. Não, exatamente. Bom, dito isso, deixa eu perguntar, e como surgiu o projeto Enrolante em si? Porque eu lembro que quando vocês começaram a aparecer, eu lembro que tinha uma coisa relacionada aos comerciantes, que vocês têm contatos, amigos, confianças com os comerciantes, e por isso, porque assim, eu já vi muitos outros lugares tentando começar um projeto de adoção do Bitcoin como moeda. Rolante é claramente diferente e a adoção rolou claramente de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Cara, assim, ó, quando eu percebi que dava para experimentar a Light, tá? Que ela já tinha condições minimamente, pelo menos entre duas carteiras, a funcionar bem, que era basicamente a Wallet of Satoshi e a Coinus na época, que eu achava que eu já tinha feito minhas experiências e via que dava, eu comecei a incomodar um cara, que é um amigaço meu, que trabalha aqui junto comigo, me ajuda no meu projeto aqui do sítio, que ele trabalhava numa espécie de agência de turismo que tinha aqui, uma agência de experiências aqui, eles fazem caminhadas, trilhas, os troços bem legais. E aí ele trabalhava lá e eu disse, cara, nós temos que convencer esse pessoal a aceitar o Bitcoin. Como agência de turismo, expandir essa agência de turismo para que ela dê suporte aos visitantes que a gente quer atrair para cá, né? Porque a cidade aqui tem potencial turístico. Então aí eu comecei a falar, daí ele começou a conversar com o pessoal lá, porque ele era também dessa agência, e ele falou que faltava argumento para ele. Daí ele pediu, cara, tu não pode fazer um PDF para mim, alguma coisa assim para eu apresentar para eles, assim, porque eu toco o básico, mas daí a hora que começa as perguntas diversas eu não tenho esse conhecimento. Daí daí eu me dediquei a esse PDF, sabe? Fiz ele bem direitinho, com tudo que eu imaginava que uma pessoa leiga gostaria. O foco do PDF era aquela pessoa que já entendeu que o Bitcoin tem alguma coisa interessante ali, mas ela ainda não entrou porque ela não entende algum detalhe ou porque ela entendeu algum detalhe errado. Esse é o foco, tá? Não é a pessoa que nunca ouviu falar de Bitcoin. É a pessoa que já entendeu que tem alguma coisa importante ali, mas ela precisa de mais informação de qualidade. Nesse PDF eu fiz assim. Aí eu apresentei para um outro amigo meu, que é meu parceiro de Bitcoin há um tempo já aqui em Rolante. E esse cara é bastante influente na cidade, etc. E aí eu apresentei esse PDF para ele e ele teve a sacada. Ele disse, cara, isso não é um PDF, isso é uma palestra. Aí eu disse para ele, cara, mas quem vai ouvir falar de Bitcoin aqui em Rolante? Quem vai topar, cara? Eu não sei, cara, se a gente falar isso meio alto é capaz de baterem na gente, porque tá cheio de gente aqui que tomou prejuízo com os golpes, né, que tiveram, porque era a grande onda dos golpes, tinha recém meio que acabado aquela grande onda dos golpes, sabe? O pessoal perdeu dinheiro forte aqui também. E aí ele disse assim, não, mas nós vamos na associação, na CISA, que é a Associação da Indústria, Comércio, é a associação mais respeitada da região. E eu, de umas quando que eles vão aceitar, cara, que a gente fale de Bitcoin lá? Ele falou, não, eu faço parte da diretoria lá, já fiz parte de muita coisa lá dentro, eu vou ajudar, eu vou abrir as portas. Daí
a gente foi lá, ele apresentou a gente para o pessoal da CISA, e aí eles toparam, cara, a Sônia, vou falar um nome aqui, eu não gosto de falar nomes, porque aí a gente fala nome de um, não fala nome de outro, eu quero dar palco para tu, mas a Sônia, na hora, ela... Cara, isso aí tá muito legal, eu tenho algum contato, porque meu filho já me falou que ele tem interesse nisso e tal, e daí ela abriu as portas. Aí a gente marcou a primeira palestra, e esse pessoal que emprestaram o seu nome, a confiança que o pessoal tem neles, eles emprestaram e começaram a convidar os amigos empresários. Eles fizeram esse papel, entendeu? Claro que a gente também fez, mas eles fizeram muito. Então, esse cara, uma outra baita parceira de uma loja de imóveis, usou muito o nome dela para... Então, eu não vou citar nomes, mas assim, muitos empresários importantes nos ajudaram a levar gente para essa palestra. E a ideia da palestra era Bitcoin como ferramenta. Bitcoin é legal, era o nome da palestra, sabe? É legal. E a gente dizia, aprendam a usar o Bitcoin como ferramenta. Como que ele funciona? Era só isso. Não ativo financeiro. Não tinha a ver com ativo financeiro. Na minha cabeça, quando eu montei o PDF, eu separei muito bem o que era ativo financeiro do que era rede de pagamentos. Né? Então, a gente queria focar na rede de pagamentos e fugir do ativo financeiro. Porque o ativo financeiro ele traz coisas que trazem complicação para o uso do Bitcoin que não precisa ter. Então, a pessoa não precisa ser um investidor do Bitcoin para receber como forma de pagamento. E a forma de pagamento, no meu entender, é bem pessoal, mas na minha visão, ela é muito mais importante do que ativo financeiro. Para mim, ter uma rede livre, que a gente possa comercializar livre, para mim não me interessa muito em qual moeda eu vou comercializar. Eu não tenho essa preocupação, entendeu? Pode ser até em reais mesmo, isso aí não me importa. Comercializar não me importa, entendeu? Desde que seja livre, que não seja monitorado. E tu vê, eu tenho a minha vida limpinha, toda livrinha, mas eu ainda assim eu não quero que a 25 de março inteira saiba quanto que eu tenho e aonde que eu tô gastando meu dinheiro, né? Então é só isso, sabe? Essa privacidade. E daí que surgiu essa palestra. Essa palestra foi um sucesso, já, com o aval desse pessoal. A gente já levou mais de 60 pessoas para a palestra, então ficou a gente de fora, para ter ideia. Sim, 60 pessoas era o limite do lugar. Era o limite, e daí não deu mais para aceitar. Então, isso nos mostrou que o povo realmente estava interessado. E se o nosso povo está interessado, os outros também estão. É todo mundo igual, não tem isso nessa parada. Então, a partir dessa palestra, a gente ensinou como que funciona o Bitcoin, desde como funciona, o que é o minerador, o que é o Node Runner, qual é o papel do Node Runner. A gente explicou detalhes da rede, assim, que eu achava importante que eles soubessem que tinha uma explicação para aquilo. Por que não pode ter mais que 21 milhões? Não adianta só dizer, as pessoas não confiam nisso. Elas têm que saber por quê. Eu cheguei a mostrar o código lá, mas que ela soubesse que existe uma explicação para aquilo. Elas não iriam aprender, mas que ela soubesse que existe. E aí, explicando a rede Light e tudo, como usar as carteiras, como usar o conceito de camadas e tal, a gente chegou no ponto que não adianta eu ensinar tudo isso para essas pessoas, porque semana que vem não lembram mais de nada. Como que a gente dá um caso prático de uso? A gente vai tentar se unir em comunidade, e se a gente conseguir se unir em comunidade e botar um monte de ponto no BTC Map, que é o mapa mais famoso que a gente tem, né, oficial, que nem eu digo, se a gente conseguir botar um monte de ponto lá, a gente vai conseguir chamar atenção. E chamando atenção, possivelmente vêm turistas, que é o que a gente quer no final das contas. Então a gente usa o Bitcoin como uma ferramenta de turismo e a gente abre um baita de um canal, que é uma cidade inteira que aceita Bitcoin, que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por isso, assim como é o meu sonho, viver num lugar onde aceita Bitcoin direto, sem eu ter que passar pelo Fiat. Sabe? Para mim, passar pelo Fiat não é uma opção viável no longo prazo. Sabe? Então foi isso. Daí no outro dia, daí a gente já saiu bitcoinizar a cidade inteira, assim, sabe? Daí todo mundo já estava interessado, adorou o projeto. Daí no outro dia a gente já tinha fila, assim, sabe? Era quanto dava para fazer, assim, sabe? Ensinar as pessoas a baixar a carteira, escolher a sua carteira, porque a gente não se envolve com senha nem com carteira, a gente só recomenda. Isso aqui funciona bem, experimenta, vê qual que te agrada. Aliás, a BIPA foi fundamental. E a BIPA foi um parceirão. Tu não era da BIPA naquela época, mas assim, ó, eu precisava de uma corretora que aceitasse Lightning para poder fazer essa transação com custo baixo. Porque como a gente ia lidar com valores baixos, né? A pessoa recebe R$80, ela quer converter se ela não tem onde gastar. Então, que ela não é Bitcoin, né? Ela não é Bitcoin. Pensa que no início, ali a primeira semana, tinha 5 lugares que aceitavam. Eles tinham que converter, a gente não sabia que um dia chegaria a 200. E a gente tinha que estimular a conversão, porque a gente estava usando o Coinos e o Wallet of Satoshi. Aquilo lá não é confiável para deixar dinheiro alto, né? São carteiras custodiais, né? A custódia está com eles, então é tipo um banquinho bem pequenininho, que pode quebrar a qualquer momento. É assim que eu vejo Coinos e o Wallet of Satoshi.
excelente ferramenta para receber, para fazer o trânsito rápido, fácil de usar, etc e tal, mas para deixar dinheiro muito pequeno. Então eu estimulava eles que ou usassem com parceiros que já estivessem aceitando, ou convertessem. Eu precisava de uma corretora. Eu só aceitei, só fiz o projeto baseado na BIPA, totalmente baseado na BIPA. Foi ela que deu esse suporte, sabe? A gente enviava via Lightning para a BIPA, convertia e fazia o Pix. Era o nosso jargão, assim, no início, tu consegue converter para reais em menos de 1 minuto. Por que não aceitar? Entende? Era mais ou menos assim. E isso encantou as pessoas, né? Facilidade de uso dessas ferramentas que eu citei, converter em menos de 1 minuto. Então eu fiz o contrário do que os bitcoinheiros daquela época, dos bitcoiners, sei lá, falavam, né, e pregavam, né, que tinha que ser muito ideológico. Não, tu tem que pegar e não pode converter. Não, nós fizemos ao contrário, pegue e converte. Não fica com essa batata quente na tua mão enquanto tu não souber o que é ela. E aprende a converter, vê com seus próprios olhos tu que vai pode, ter, né? Todo mundo vai ter que aprender a converter de lá para cá, de cá para lá, então já aprende logo. Então com isso a gente abriu muito a porta de entrada, sabe? A gente pegou o pessoal que não precisava de ideologia que é o grande público, né? Que é o grande público. Esse pessoal se animou a experimentar. E aí, depois experimentando, hoje em dia já tem muitos que são holders, etc. Em um mês o pessoal não precisava mais converter porque já tinha economia circular. Já tinha entrado o supermercado, então, que é o que dá início à economia circular, né? Porque o que o mercado aceita, todo mundo pode aceitar, né? Vai no final do dia e gasta no supermercado, acabou, tu não fica mais com o problema na tua mão. Problema, entre aspas. Eu acho que a gente tem vários diferenciais, assim, daria para ficar falando lá só dos diferenciais. Que, aliás, vai ser nossa palestra no Bitcoin Spring Festival. Mas é justamente isso de começar a entender o lado da outra pessoa e ir entregando as ferramentas que ela tá precisando naquele momento, sem ideologia. E entender que tem um tempo para ela aprender, e com o tempo as coisas vão ir acontecendo naturalmente, né? Então, a gente começou incentivando a converter, em um mês ninguém mais convertia, então vejo que o pessoal quer pular, às vezes, uns passos e já passar uma ideologia muito forte, e isso acaba fechando as portas, assim, né? É cheio de diferenciais. Eu só vou dar mais um easter egg aqui da palestra lá, mas assim, ó, um dos pontos importantes que a gente queria experimentar era fazer um projeto que não fosse baseado em doação. Por que não ser baseado em doação? Porque a doação, ela tem um lado maquiavélico do ser humano, vamos dizer assim, acho que é muito pesada a palavra maquiavélica, mas tem um incentivo negativo com o ser humano, que quando tu recebe o dinheiro antecipado e tu tem que daí então dar um destino para aquele dinheiro, tu não tem a motivação maior, aquela vital, aquela visceral de ter que ganhar o dinheiro, né? Ele já está na tua mão. Tu só tem que encorpar aquele dinheiro para mostrar para os doadores que tu fez alguma coisa com o dinheiro correto, com o dinheiro deles. Bom, se tu não faz baseado em doação, e isso saiu na raiz do projeto, eu discutia muito com a Camila sobre isso, é o seguinte, ó, se não é baseado em doação, a gente tem que se puxar para entregar valor em troca. Eu sempre dizia, aqui vai ser valor por valor, a gente tem que cativar as pessoas para virem aqui, elas têm que sentir que valeu a pena ter vindo aqui, valeu a pena comprar as coisas daqui, gastar aqui. E isso daí não pode ser baseado em doação. E eu acho que a gente só tem, eu tenho certeza, a gente só tem a cuca Bitcoin hoje, o alfajor Bitcoin, o café Bitcoin, a faca Bitcoin, a tábua Bitcoin, todos os souvenirs que tem na cidade. A cidade só está se tematizando de verdade porque não é baseado em doação. Porque no ponto de vista do comerciante, ele tem que chamar a atenção do turista para poder ganhar o dinheiro do turista, e ele tem que entregar algo de valor em troca para chamar a atenção do turista. É só por isso que esse projeto avançou do jeito que avançou. Eu tenho certeza que se fosse baseado em doação, não teria seguido esse caminho, pelo menos, que a gente seguiu, assim, né? De tanto lugar aceitando, de tanto lugar tentando atrair a atenção dos veículos de comunicação, quando vem fazer aqui reportagem e tal. Por que vai no teu comércio? O que teu comércio tem de diferencial? Aí o cara inventa, não, então eu vou fazer o café Bitcoin. Ah, bom, então aí o cara vai querer aí. Então, são diferenciais, assim, que deram muito certo, assim. Hoje, vendo em retrospectiva, muito certo, muito acertado ter seguido esse caminho. Bom, maravilhoso. Eu quero só falar umas duas coisinhas antes de fazer a próxima pergunta, que assim, você comentou a importância da privacidade mesmo tendo a vida inteira limpa. Isso é um negócio que atualmente está sendo muito confundido, privacidade com ter coisas para esconder. Mas assim, todo mundo fecha a porta do banheiro antes de tomar banho, todo mundo se troca com a cortina fechada. Não é porque você está cometendo algum crime. Tipo, privacidade é um direito básico. Assim, você tem que poder escolher para quem você quer se expor. Isso a gente pensa em todas as outras áreas da vida. Por que com dinheiro seria diferente? Isso é uma provocação, vocês sabem disso, mas é para o pessoal que está escutando a gente, que muitas vezes a gente acha que não, a pessoa
só quer privacidade se ela tem algo a esconder. E isso não é uma realidade. Você não vai mostrar o seu histórico de navegação para os seus amigos ou para sua família também. Então, privacidade, no fundo, é quase um direito humano, assim, é que eu não sei dizer, sabe, nessas palavras grandes, direitos humanos, etc., mas eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria buscar ter o máximo de privacidade possível para escolher o que quer mostrar, quando quer mostrar. Aí um segundo ponto que vocês trouxeram que eu achei maravilhoso, que eu nunca tinha parado para pensar, é a questão do supermercado. Porque, de fato, se tem uma banca de jornal que aceita Bitcoin, se tem um açougue que aceita Bitcoin, se tem comércios muito específicos que aceitam Bitcoin, é muito mais difícil você fazer a troca, né? Aquela questão que a gente aprende na história do dinheiro com Bitcoin, que você precisa ter, 2 galinhas vale 3 peixes e sei lá o que, e se não casa certinho, não dá certo. Mas o supermercado, ele resolve isso, né? O supermercado... então achei sensacional. Nunca tinha parado para pensar nisso, Supermercado mas... e farmácia. São as coisas perfeito. que a gente precisa, todo mundo precisa usar no dia a dia, né? Então essas aí não consegue. O supermercado é a chave, é o coração da coisa. Se alguém tiver que lutar por um lugar, vai no supermercado. Tenta um supermercado. Se tu conseguir um supermercado, a economia circular está pronta. Qualquer outra pessoa que aceitar faz o maior sentido. O supermercado aceita pedra, então eu posso aceitar pedra também. À tardinha eu vou lá e compro o pãozinho e está resolvido. Eu não fico com a pedra se eu não quero. Isso é particular de cada um. Cada um vai usar, vai adotar o Bitcoin como hold, etc. e tal, no seu tempo. Ele precisa aprender mais coisas para começar a investir em Bitcoin. Mas para aceitar, basta ele conseguir trocar. Em alguns lugares está 100%. E eu queria agora puxar um gancho que tu puxaste da privacidade, que obviamente concordo 100%. Né, quando eu comecei a namorar a Camila, uma das coisas que eu falei para ela, que foi, eu acho que era diferente do que ela já tinha escutado, foi o seguinte: ó, tem coisas da minha vida que tu nunca vai saber. E tem coisas da tua vida que eu nunca vou saber. A gente vai ter um pouco de privacidade até entre nós. Tem coisas que eu quero que tu quer trocar com as tuas amigas, é tudo certo, é com as tuas amigas que tu tem que trocar aquilo, sabe? E eu também, mesma coisa. Então a gente tem privacidade até no nosso relacionamento. Imagina em relação a um órgão abstrato como o governo, que não tem nenhum cuidado com nossos dados, que a gente sabe que vaza o tempo inteiro, nos coloca em risco, porque, de novo, Bitcoiner, pelo menos o pessoal das antigas, que acumulou muito, mas, bom, Bitcoiner no geral, é que nem tu voltar ao padrão ouro, onde as pessoas escondiam ouro no fundo do quintal. Ninguém podia saber quanto de ouro tu tinha e onde estava escondido. Isso era a regra básica. Com o sistema que se desenvolveu a partir dos bancos, etc., a gente perdeu esse costume porque o banco protege a nossa riqueza. Só que com o Bitcoin a gente voltou ao padrão ouro, né? Então a gente não pode, de novo, falar quanto que tem, aonde que está escondido, etc. e tal. Então isso é fundamental manter a privacidade, é fundamental. Nem que o governo peça, a gente não pode dar. Essa é uma luta que tem que ser travada, sabe? Tem que lutar, inclusive, na justiça quanto a isso. A gente não pode abrir todo o nosso extrato, etc., onde que está, principalmente, né? Que esse é um baita problema. Mas eu queria... Direito público. Vai ter uma palestra legal no... Bom, não vamos dar spoiler. Bom, aqui, ó. Agora um ponto importante que eu queria, que é polêmico, em relação a Samurai, que é o seguinte, eu puxei ali no Twitter, eu acho bem importante, que é o seguinte, ó. Apesar da gente querer liberdade de forma irrestrita, eu luto muito por isso, não pode, qualquer um tem que poder usar o Bitcoin, qualquer um, eu não quero nem saber quem é que está usando, tá? Qualquer um. Ao mesmo tempo que tem que ser assim, a gente tem que cuidar para a gente não fazer apologia ao crime, viu? Isso eu não concordo, viu, Leto? Então, por exemplo, teve um pessoal que me mostrou post da Samurai que estava falando que podia vir qualquer um criminoso trocar, que eles davam suporte, entendeu? Então poderiam vir os caras trocar com ele, falava até de nazistas, essas palavras ruins de botar nazi lá, mas que eles davam suporte aos caras, porque a liberdade é liberdade para todos e não sei o que. Cara, eu não concordo com essa abordagem. A abordagem eu não concordo. Eu diria, é a mesma coisa que se uma fábrica de armas, por exemplo, uma fábrica que a gente conhece nacional de armas, para não citar nomes, internacional, qualquer uma que seja, comece a dizer assim, ó, não, venham comprar suas armas conosco, criminosos, Hamas, sei lá quem, venham comprar suas armas, venham comprar sua munição, venham fazer manutenção conosco, porque o direito a armas é para todos e não sei o quê. Quanto tempo tu acha que essa fábrica vai ficar aberta? Entende? Tu perde a opinião pública na hora, entende? Então essa é a minha única ressalva, sabe? Eu não estou condenando a Samurai, não justifica fazer o que fizeram com eles. Mas entre nós, temos que cuidar muito do discurso. Eu só uso o Bitcoin para o bem. Eu nunca vou defender o uso do Bitcoin para o mal.
E porque eu vou perder apoio. E a gente não está em condição de perder apoio, a gente tem que conseguir ganhar apoio. E a gente ganha apoio sempre com um discurso positivo. Pessoas de bem usam para o bem só para proteger a sua privacidade. E era isso. Entende? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? 100% de acordo, e no fundo o que você está falando, em outras palavras, é que a gente precisa ser pragmático, né? É o que o Michael Saylor fala, você não quer ser um mártir, você quer sobreviver até o final fazendo o seu projeto dar certo. Tipo, os mártires, no final, eles morreram e não viram a conclusão. E a gente não quer ser um mártir, a gente quer fazer o Bitcoin ser adotado, e para isso a gente tem que saber jogar o jogo. E é óbvio que se você fala que você vai apoiar neonazistas e que você vai apoiar terroristas islâmicos e etc., você está colocando um alvo a mais nas suas costas sem motivo, assim, tipo, você falar que você defende a liberdade de todos, nas entrelinhas você já está falando dessas pessoas e você não precisa citar elas, então você não está chamando atenção indevida para você mesmo. Então, no fundo, é isso. Muitas vezes as pessoas pensam no mundo como ele deveria ser e não como ele é. E no mundo como ele é, você precisa ter um pensamento estratégico e ser pragmático, e não só ser utópico. Vocês falaram muito de ideologia e como a ideologia atrapalha na adoção. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Você consegue fazer as pessoas irem adotando para depois elas entendendo a ideologia. É muito mais fácil do que você querer que a pessoa, quando começa a aceitar a primeira transação, já tenha toda ideologia maximalista que não vai converter, nunca mais vai ter real, vai chamar de shitcoin a moeda fiat. Isso é não ser pragmático. Isso cria mais dificuldades em vez de criar facilidades para o projeto, no fundo. Com certeza, perfeito. Descreveu o nosso projeto. Descreveu o projeto Bitcoin. Inclusive, às vezes, a gente é confrontado como se a gente não tivesse uma ideologia por trás, como se a gente fosse raso, como que a gente mostra ali, assim, né? Só... Mas não é, né? Só que tem que ser bem mais pragmático para conquistar toda a adesão que a gente conquistou, com certeza. E isso da estratégia, Leda, se tu me permite, eu estou derivando o teu podcast, eu estou levando para outros lados, vai surgindo umas coisas que eu acho que são importantes falar, assim, sabe? Principalmente assim, ó, eu experimentei muito na questão eu sou muito ligado às armas, sabe? Para mim, armas é como o Bitcoin. É um direito básico. Tu nasceu, tu tem que ter direito a te defender. Qualquer animal vai se defender, independente do seu, ele vai se defender. Então, a única coisa que eu quero um melhor instrumento que eu tenha para defesa possível, sabe? E nas armas a gente viveu uma coisa que eu vejo a galera... Cara, é assim, ó, estudem o que aconteceu com as armas no Brasil e vocês vão ver o Bitcoin alguns passos atrás, assim, sabe? Tu consegue ver com a visão além do alcance, tá? Porque é o seguinte, ó, nas armas tinha a mesma coisa. Quando foi mais liberado as armas, que o Bolsonaro liberou um pouco mais, o pessoal já tinha um porte de trânsito, já conseguia transitar mais facilmente com essas armas, começava a vir aquelas ideias de que iam proibir, de que se entrasse oposição iria proibir, etc. E a galera era toda bravateira. Bravateiro é o cara que ele fala que muito que vai fazer e na hora não vai fazer nada, entendeu? Então, aquele cara, ele ficava fazendo bravata na internet. E aí ele dizia, eu quero virem pegar minha arma, venham aqui, então, buscar minha arma aqui em casa. A minha arma tá cheia de munição, esperando vocês virem buscar ela, não sei o que lá. Cara, nada disso é verdade. Basta o governo botar uma multa de 10 mil reais na tua arma e tu vai entregar a tua arma, entendeu? Sim, tu mesmo entrega, ele não tu entrega, tu vai lá levar correndo, entendeu? Para com isso, né? Nós somos pessoas de bem, ninguém quer aqui que enfrentar Estado, virar criminoso, ninguém tá aqui para isso, entendeu? Eu, pelo menos, não tô aqui para isso, não esperem isso de mim, entendeu? Eu vou lutar dentro das 4 linhas, como se diz, eu vou lutar dentro do direito, mas eu não vou enfrentar o governo com o peito aberto, isso aí, eu vou virar mártir, eu não quero isso ainda. Eu quero viver a fase de transição do Bitcoin, que é a que a gente vai viver bem. Eu estou tentando cuidar da fase de transição, não é do final, tá? Bom, então na questão das armas foi assim. Aí a galera, com toda essa bravata, disse a mesma coisa que eu escuto os bitcoiners falar hoje em dia. Cara, governo não serve para nada. Bom, não serve para nada mesmo. Mas assim, ó, não adianta nada votar, vocês são trouxa em se envolver com isso, é trouxa quem vai votar, não sei o que, bababá. Aquela mesma bravata que eu escutava nos caras das armas. Bom, vamos resumir a história. Nas armas, a gente perdeu todos os direitos que a gente tinha, tá? E a gente só não perdeu as nossas armas, não é porque os caras se rebelaram e disseram que não iam entregar. Não, a gente só não perdeu as nossas armas porque a gente conseguiu eleger o pessoal que não desistiu de votar, tá? De pelo menos lutar por alguma coisa. Botou alguns deputados lá dentro, alguns senadores lá dentro, que são os caras que vão
nos gabinetes dos outros, arquitetar para a gente não perder as nossas armas. Então a gente só não perdeu as nossas armas por causa dos políticos que a gente conseguiu eleger. Tá entendendo? Então, quer dizer, a importância da gente não virar as costas para o inimigo antes do inimigo estar derrotado. Enquanto os caras estão muito fortes, que nem tu tá numa briga e tu dizer, não me importo mais contigo, e dá as costas pro cara. O cara te bate por trás, onde ele for, ele tá forte ainda para lutar contigo. Tu não pode desistir nessa hora, entendeu? Então eu vejo muito claramente a galera do Bitcoin tentando fazer a mesma coisa. Cara, isso não vai dar certo. Eu acho que a gente tinha... Eu sou da opinião contrária. Eu acho que a gente tinha que estar fortemente com todos o candidato de todos os políticos que puder, de toda aquela cadeia lá, que eu também odeio, entendeu? Mas a gente tem que ter em todas as áreas políticas para nos ajudar a fazer lobby a nosso favor. Porque quer queira, quer não, eles fazem a lei que a gente vai ter que cumprir. Daí a lei que a gente vai ter que cumprir está sendo feita por um cara que fala Bitcoin. Entendeu? Não pode. Isso é terrível. Só que ele tem uma bazuca na mão apontada para nós, entendeu? Então não dá para parar agora com essa luta. Eu acho que a gente tem que conseguir botar pessoas lá dentro que nos ajudem a esses caras, pelo menos quando forem fazer a lei, fazerem uma lei um pouco mais razoável, cumprível, que não peçam, por exemplo, que tu bote o nome da tua carteira onde tu tá guardado, entende? Que não faça uma invasão de privacidade que tu não pode dar, que tu não pode. Então eu prefiro virar criminoso do que dizer isso para vocês. Não pode chegar nesse ponto. Entende? Então é esse ponto só que eu queria, essa polêmicazinha que eu queria puxar, sabe? Eu sou a favor da gente botar pessoas para fazer lobby para nós lá dentro, sim. Não tá na hora de desistir ainda. A gente vai ser dizimado igual o mercado das armas foi. Não, perfeito. No fundo, acho que esse podcast a gente podia até mudar de nome para um ódio ao pragmatismo, porque tem uma visão totalmente alinhada nesse sentido. Assim, no fundo... É isso, você não pode desistir. Tipo, o sistema a gente não concorda com ele, mas desencanar de jogar o jogo significa que só os seus inimigos estão jogando o jogo, né? É exatamente isso. E tão fortes, cara. Tão fortes. Cara, só para o mercado das armas, cara, na época que cara, tinha criança indo no clube de tiro. Eu sou vice-presidente de um clube de tiro. Cara, tinha pula-pula para criança, as famílias estavam indo. Campeonato de tiro era a família inteira atirando, sabe? Aquele tiro do plink mesmo, plink. Mas ali tu já vai mostrando a cultura da arma, etc. Já ensinando todo mundo a manusear, diminui o número de acidentes. A gente sabe que os acidentes acontecem quando a pessoa não sabe o que fazer, aquilo é um tabu. Quando não é tabu, não tem problema. Como eu fui criado em fazenda, cheio de arma e nunca teve problema. Então, assim, era um mercado super pujante. Hoje em dia está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, sabe? Em um ano, acabou o mercado das armas. Então é isso que eu saliento, sabe? E aí o pessoal diz assim, mas o Bitcoin não tem como parar, o protocolo não tem como parar. Eu digo, bom, a arma também não para. Não é uma canetada que alguém der que a tua arma para de funcionar. Se tu apertar o botão, ela ainda tira, entendeu? Se tu apertar o gatilho. Agora, e o Bitcoin é a mesma coisa. O protocolo não para, mas tu fica impossibilitado de usar na prática, no dia a dia, viver uma vida boa com o que tu conseguiu, entendeu? E que foi o que fizeram com a arma. A arma continua atirando, mas tu não pode mais usar para nada. Deus o livre, o dia que tu tiver que usar a tua arma para te defender. Vai ser um terror, gente, tá? É isso que eu não quero que aconteça no Bitcoin, entendeu? Eu quero cuidar da fase de transição. A gente espalhar o Bitcoin o máximo possível para tirar o ímpeto desses caras de nos atrapalharem, entendeu? Ou quando eles forem fazer uma lei, que eles façam com mais propriedade, que eles mesmos já saibam mais do que estão fazendo. E, por exemplo, aqui vocês estão falando de medidas bem complexas, assim, né? Mas o que a gente fez, apesar de dar muito trabalho, que esse é outro diferencial do projeto, é muito trabalho, realmente. Tem muito proof of work. Muito. Mas é realmente tornar um ambiente interessante. Hoje em dia, um político aqui em Rolante ir contra um projeto que traz turismo, que em menos de um ano a gente saiu em todas as emissoras de rede aberta. Rolante nunca apareceu, a não ser por enchente na Globo, na Record, na Band, no G1, em tudo. Então, assim, a gente criar uns incentivos positivos de turismo, e daí cada cidade tem que achar o seu, né? Enfim, o que vai tocar naquela comunidade. Mas acho que são incentivos positivos que daí o político vai lutar por aquilo. Tira o ímpeto. Né? O político continua forte, mas ele perde o ímpeto. Ele não tem como ir contra hoje aqui em Rolante, contra esse capital político. Já tem 40% do pessoal aceitando e gostando, né, do Bitcoin, exatamente. Trazendo só coisas boas para cá. Agora a gente vai trazer o projeto para ajudar a controlar as enchentes aqui, ou pelo menos nos avisar com antecedência. Quem vai trazer isso é o Bitcoin. Então, ou seja, como que o político vai contra uma coisa dessa? Para mim é isso que a gente tem que fazer em larga escala no país inteiro.
daí eles perdem o ímpeto, eles não têm mais tanta vontade de nos prejudicar. Eu acredito que é isso que é possível de ser feito agora para segurar essa turma, porque senão eles vão nos dizimar, igual fizeram com as armas. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto, é só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Perfeito. No fundo, isso tem muita relação com uma coisa que a gente já conversou bastante, que é o efeito Uber, né? E pensando no efeito Uber, você criou, não sei se foi você ou a Camila, mas na conta do Twitter de vocês quiseram criar uma palavra e propagar ela, que é o Be a Useless, que é brincando com hodler, mas com a pessoa que usa o Bitcoin. Então, para vocês, o que é ser um useless? Explica para mim. E aí, também explica, porque, assim, muitos dos bitcoinheiros que vocês estão citando aí da ideologia, o pessoal mais das antigas, fala que não é para você usar o Bitcoin. Usar o Bitcoin é só você poupar em Bitcoin e deixar ele parado. Que tem a lei de Gresham, e a lei de Gresham vai fazer você querer gastar o real, porque o real vai se desvalorizar mais rápido, e você vai querer acumular em Bitcoin. Então, dá uma palhinha sobre isso, sobre toda essa questão de ser um usuário de Bitcoin e não só um poupador de Bitcoin, e como isso vai ajudar o efeito de rede, justamente o efeito Uber, né? E aí, se você quiser explicar o que é o efeito Uber também, talvez o pessoal que esteja escutando a gente não saiba. Bem legal, isso faz parte da nossa mudança de vida para cá. Quando tu vive uma vida mais isolada, menos dentro do sistema, tu percebe que tu tem que cuidar de todos os detalhes da tua vida. É tu que tem que cuidar. Não tem que esperar que ninguém cuide para ti. Isso é uma vida bem diferente da capital. Na capital a gente fica mimado nesse sentido, talvez mal acostumado, talvez a nossa cultura muda nesse sentido quando a gente vem para o mato. Então, no mato, por exemplo, tu vai construir uma casa, tu tem que pensar primeiro onde que tu vai colocar o teu dejeto. Então, o que vai sair do vaso vai para onde? Entendeu? Tu tem que começar por aí. Na cidade, não. Tu só liga para alguém. Botão. Não, aperta o botão já tá pronto. Aperta o botão já tá saindo. Tu entra num apartamento novo, tu liga para alguém e manda ligar a luz. No mato não é assim. Quando a gente mudou para cá, para o mato, como é que a gente vai ter luz para ter os equipamentos básicos, entendeu? Para conseguir gelar um alimento, para ter uma bebida gelada. Então é tu que tem que cuidar da tua vida. Eu tenho 800 metros de estrada aqui na entrada do meu sítio, que se eu não cuidar, ninguém cuida. Eu tenho que fazer, apesar de eu pagar o imposto que deveriam cuidar, na ideia eles deveriam cuidar para mim, eu deveria reclamar na prefeitura, a prefeitura deveria rejeitar a estrada. Não, na prática, se eu quero ter uma estrada boa, eu tenho que cuidar dessa estrada, mesmo pagando a mais por isso, entendeu? E eu tenho 4 vizinhos e nenhum me ajuda a cuidar da estrada. Então, na prática, no Ancapistão, muitas vezes tu gasta mais do que os outros, viu? O Ancapistão não tem aquela métrica perfeita que o pessoal se ilude, sabe? Muitas vezes tu gasta mais para ter a coisa boa para te usar, do jeito que tu gostaria de usar. Os outros vizinhos não veem tanto. Porque cada um tem uma régua do que é bom. Né? Isso, tem vizinho que só entra aqui com um trator para extrair uns negócios que ele extrai aqui, para ele não precisa estrada boa, e aí como é que eu convenço esse cara a me ajudar, entendeu? Claro que eu tento e tal, mas não. Bom, na prática quem tem que fazer sou eu. E isso me ajudou a ver que para o Bitcoin ter uso de fato, e para mim é muito claro que só guardar não resolve nada, porque guardar é 100% focado em trocar por fiat. E se eu tiver que trocar por fiat, eu estou na mão do dono do fiat, né? Eu estou usando o dinheiro deles, isso inclusive é justo. Quem fez o dinheiro são eles, eu tenho que seguir a regra deles. Então qual é a minha ideia? Se eu quero viver num mundo em Bitcoin, eu tenho que construir essa rede de pagamentos. Tá?
que não existe hoje. Hoje em dia nós temos um protocolo funcionando, mas não temos uma rede ampla de pagamentos. Aqui em Rolândia nós já temos uma rede com 40%, eu já digo, isso daí já é excelente. Para quem quer ter uma ideia, 40% da cidade aceitando Bitcoin, tu consegue viver totalmente Bitcoin, tá? É isso aí que precisa. Até menos que isso, tá? Mas, então, quem tem que construir isso sou eu, tá? E para construir, eu vou gastar. Eu não vou receber para construir, eu vou gastar. Eu não vou esperar que o Bukele venha aqui fazer isso. Quem tem que fazer sou eu. Então eu não me importo zero em pagar 1,5% da corretora para fazer isso aí. Isso aí é o que eu chamo do imposto voluntário que o pessoal fala. Que no libertarianismo, no capistão, tem o imposto voluntário, que as pessoas se voluntariam a pagar o que elas acreditam que tem que ser feito, né? Então é isso que eu chamo. Então se tem um imposto voluntário, é esse 1,5% da corretora. Tu vai gastar mais. Então, entrando na lei de Gresham, se a gente está desenvolvendo uma economia e o pessoal diz que a gente vai gastar primeiro o dinheiro mais fraco, eu também gasto primeiro o dinheiro mais fraco. Mas, se eu quero fazer com que a nossa rede de Bitcoin, rede de pagamento se amplie, ela tem que ser usada. Para ela ser usada, o que eu faço? Eu converto o dinheiro fraco para dinheiro forte, para o dinheiro que eu quero, para o Bitcoin, e aí eu uso na rede de pagamento. Então eu estou gastando o dinheiro fraco, porque é ele que eu tirei do meu balanço. Não é? Eu não mexi no hold, esquece. Hold é investimento, é patrimônio, é outra coisa. O hold fica paradinho lá, onde tu conseguiu armazenar. Agora estamos falando do dia a dia, do caixa, do teu dinheiro do caixa. Eu preciso gastar R$100, eu converto para Bitcoin e eu procuro um lugar que aceita Bitcoin para gastar. Porque assim eu estou injetando Bitcoin na economia circular. Eu estou estimulando aquele comerciante que topou o desafio a topar mais ainda, a querer mais ainda, a ficar feliz quando ele recebe. Eu estou estimulando ele a contar para os amigos dele que vale a pena, porque as pessoas vêm pagar. Sabe que aquilo que falaram, as pessoas realmente vêm usar. Sabe? E é bom para nós, sabe? É uma outra rede, a gente está experimentando, tá tudo legal, tá tudo certinho. Então, assim, ó, se a gente quer uma rede, a gente tem que estimular ela a crescer. E é nós que temos que fazer. A gente não pode esperar isso do Bukele, que venha um Bukele aqui pro Brasil, que venha um Milei aqui pro Brasil resolver a nossa vida, sabe? E isso tem um custo. Então o pessoal diz assim, mas aí não é vantajoso porque eu converto R$100, eu recebo 98 com 50. Mas não é para ter vantagem, é para construir. Quem mantém a minha estrada sou eu gasto R$10 mil por ano para manter essa estrada. É um custo que tu tem que ter para fazer a coisa funcionar. Eu vou rebater alguns pensamentos que eu imagino que o pessoal escutando pense, né? Porque eu já escutei bastante. E daí o pessoal pensa, mas é o comerciante que tem que me dar o desconto para valer a pena. Só que assim, o comerciante ele não quer usar essa moeda. A gente vamos ser claro, vamos ser pragmáticos, como tu falou, sabe? Vamos ser pragmáticos, vamos botar as coisas na mesa. Quem quer usar o Bitcoin? O comerciante não, ele tá ali recebendo Fiat, ele nem sabe como é que o Fiat funciona, entendeu? Nem então, o Fiat ele sabe como funciona. Ele não sabe nem os malefícios do Fiat, imagina se ele vai saber os benefícios do Bitcoin, então ele não sabe. Aí o pessoal diz assim, mas então vocês tinham que ter começado por ensinar isso. A gente tá tentando ensinar, gente, mas não é fácil. E nós somos os que estamos mais avançados nisso, né? Só que não é fácil, a gente tá todos os dias. Agora, com 1 ano de projeto, a gente tá começando a fazer curso sobre economia, ensinando as pessoas. Elas estão pedindo. Então vocês veem que o processo é lento, né? E o outro ponto, que agora eu não quero perder, tá quase perdendo. O outro ponto é sobre, mas tem que ter, esse desconto é um incentivo positivo, né? O comerciante dá ali 10% de desconto em Bitcoin. Até a maioria vai dar aqui porque é à vista, para ele é vantagem. O comerciante ele enxerga assim, qual é a vantagem? Ele sim, né? E então ele vai dar desconto, mas digamos que ele não dê. Eu não acho que incentivo positivo seja só dinheiro. Eu acho que incentivo positivo é a gente construir uma rede, no futuro a gente garantir que vai poder usar o Bitcoin. E o meu maior incentivo positivo que o comerciante me dá ao aceitar o Bitcoin, o maior para mim é que ele me permite transacionar livremente. Qualquer pessoa que topar transacionar livremente comigo tá me dando um baita incentivo. Para esse cara eu dou gorjeta. Eu pago a mais. Os comerciantes daqui eu pago a mais. Eu nunca vou pedir desconto. Eu vou pagar a mais para estimular ele a sempre topar transacionar comigo livremente. Esse é o meu pensamento, entendeu? Então essa é a nossa luta, Leta. É uma quebra de pensamento, uma mudança de pensamento, e eu acho que a galera tá muito focada no hold, no investimento, no lucro, e o lucro pode vir de outras formas também. A gente tá sentindo isso na pele. E a gente segue a lei de Gresham, é isso que eu digo, tá? Tu troca primeiro o dinheiro ruim pelo Bitcoin, mas tu faz questão de fazer a tua parte, entendeu? Nós estamos na trincheira a gente precisa de suporte. Essas pessoas estão dando suporte, sabe? Elas estão trocando e estão usando, elas estão trocando e estão usando. Aquilo lá tá dando suporte a quem tá na linha de frente bitcoinizando.
E só para salientar também que a Camila falou, a galera, não, hoje em dia é uma minoria. No início era gigante, aí a gente tá batendo, mas pensem sobre isso, vejam se faz sentido. Hoje em dia realmente ficou... Cara, eu acho que é muito mais pessoas que estão muito mais ligadas com ego nessa história, ou outra coisa aí que a gente não... Por causa que, assim, matematicamente não se explica. Tu não querer dar a tua parte, tu não querer colaborar, é quase como... Por que a gente roda um node de Bitcoin, né? Se a gente só gasta para rodar um node, né? Tu compra o aparelho, tu paga a luz, tu paga a internet para rodar aquele node, tu gasta um tempão trabalhando em cima dele. Tu faz porque tu acredita que tu tem que fazer algo por aquilo, tu dá teu estímulo, né, para a rede. É a mesma coisa. Não, e eu concordo, assim, 200% com tudo que vocês trouxeram. Assim, no fundo, democracia não é só a cada 2 anos, numa eleição, votar em algum dos candidatos. Democracia também é como você escolhe alocar seu capital. E acho que até, na verdade, isso é até mais, sendo bem sincero. Então, assim, se a pessoa tem a opção de pagar R$20 no almoço pagando em Fiat, ele está fortalecendo o efeito de rede da Fiat, do real. Se a pessoa tem a opção de pagar R$20 em Bitcoin, ela está fortalecendo, está falando, pô, olha, o cara quer pagar em Bitcoin. Por quê? Porque ele prefere essa rede de pagamento. Você está incentivando a pessoa a aceitar. E eu concordo totalmente com isso que vocês falaram, que ter esse pensamento não tem nada a ver com a lei de Gresham, porque é isso, você tem o seu Bitcoin que você coloca em autocustódia, que está na poupança para o longo prazo, esse Bitcoin que é reserva de valor, esse Bitcoin que é o investimento, sim. Mas, ao mesmo tempo, você não vai fazer fotossíntese e eu não vou fazer fotossíntese. A gente precisa pagar pelas coisas do dia a dia. E aí, com esse dinheiro que você paga as coisas do dia a dia, você tem a opção de escolher. Qual efeito de rede eu quero fortalecer? O do que eu acredito ou do que eu não acredito? E aí, assim, eu morando em São Paulo, eu vou te dizer que eu acho uma pena que o tiozinho da esquina onde eu compro o meu PF não aceita Bitcoin, senão eu pagaria em Bitcoin. Hoje em dia, que eu trabalhando na BIPA, agora a BIPA tem, inclusive é baseado na experiência do pessoal no ano passado em Rolante, que teve a ideia, né? Que hoje em dia tem o BitPix e o PixBit, que significa o quê? Que isso que você falou de converter em 1 minuto virou automático. Ou seja, eu tenho meu saldo em Bitcoins na BIPA, eu escaneio um QR Code do Pix, o aplicativo da BIPA faz a conversão automática e já paga. Então eu posso sim deixar todo o meu dinheiro em Bitcoin e essa conversão está acontecendo de forma automática, então sem atrito nenhum. E o oposto também é verdade, né? O oposto, ou seja, eu vou sair com um amigo meu, a gente vai tomar uma cerveja. Ele não é bitcoinheiro, eu pago para ele, ele quer me pagar. Eu falo, beleza, me paga nesse Pix. É o Pix que já está sincronizado com a BIPA, e assim que ele me paga, a BIPA já converte automaticamente e já vira Bitcoin no meu saldo. Então, assim, sem dúvida, o uso como reserva de valor é um uso muito importante. Sem dúvida, toda essa questão que todo bitcoinheiro sabe de proteção da inflação, da expansão da base monetária, etc., mas é com o uso como meio de troca que a gente vota no dia a dia e que a gente fortalece o efeito de rede do meio de pagamento Bitcoin, que é o que você falou, é um meio livre, é um meio incensurável, é um meio que eu prefiro usar quando eu posso do que o meio Pix, sendo bem sincero. Cara, e essa ferramenta eu tenho usado também, cara, fantástica, né? Fantástica. E aí o pessoal se liga, eu tenho pensado muito sobre a questão do grosseiro e o sutil. Tá? E são esses os aspectos da vida, né? E o grosseiro é bem importante, ele tem bases que solidificam muitas coisas, mas o sutil é bem importante. E aí o pessoal fica fazendo alguns cálculos assim que eles na prática não se sustentam. E aí tu entra na parte empírica da coisa, mas assim, sendo bem prático. O Laszlo, o pessoal condena ele por ter pagado 10 mil Bitcoin por uma pizza. Cara, o cara que tiver envolvido com Bitcoin desde aquela época, comprando coisas mesmo no dia a dia, fazendo o que for envolver, com certeza ele vai estar bem em termos de Bitcoin, entende? Ou seja, o que eu penso, quanto mais eu usar, quanto mais eu tiver envolvido, quanto mais a minha vida, quanto mais meu patrimônio tiver em Bitcoin, eu vou estar melhor no fim das contas, entendeu? Eu estou mais imerso naquele ecossistema, que é um sistema melhor, que me traz mais oportunidades, mais benefícios, etc. Então, assim, não é essa continha do 1,5%. 1,5% varia em 15 minutos no Bitcoin, gente. Aí eu digo também na questão do pessoal não querer pagar 1,5% de taxa, eu digo, meu Deus, cara, quanto o Bitcoin já te deu em termos de rentabilidade para te negar 1,5% de taxa, cara, é muito sovina, cara. Entende? Então aí tu entrou na questão do efeito Uber, que eu não falei, eu tinha deixado esse gatilho. E aí o efeito Uber, o que é? É tu conseguir
evoluir num sistema, né? Porque o sistema ele não aceita de boa que tu vá avançando, né? Que tu vá substituindo ele. Um sistema que está estabelecido. Mas é tu conseguir evoluir na expansão desse sistema mais rápido do que os burocratas fazem as leis para impedir que tu evolua. Esse é o efeito Uber. No meu entender, é esse efeito que eu classifico como Uber. Então, o Bitcoin ele tem que evoluir mais rápido do que a gente está evoluindo, porque a gente está mais lento do que os burocratas. A gente fala que eles são preguiçosos, que não sei o quê, que bababá. Eu não vejo eles assim, viu? Os políticos que eu conheço são super trabalhadores. Só que eles trabalham, para mim, no meu entender, do lado negro da força. Mas são trabalhadores pra cara. Os caras que eu conheço trabalham muitas horas por dia, entendeu? E eles estão nos ganhando essa batalha. Uhum. Esse é o que eu saliento. A gente tá se achando pra caralho, porque a gente é descentralizado, que não sei o quê, mas quem tá ganhando essa batalha são eles. Porque há 5, 6 anos atrás, P2P era uma coisa natural do Bitcoin. E hoje em dia tá quase criminoso tu fazer um P2P. Então, ou seja, eles estão ganhando muito terreno em cima de nós. E é esse efeito que eu imagino que a gente tem que frear. Acelerar a bitcoinização para tirar o ímpeto dos caras e de fazerem as leis. E esse é o efeito Uber, né? A gente precisa acelerar isso. O Bitcoin Spring Festival desse ano vai ser completamente focado na bitcoinização. Vai ter um quadro rumo à terra do Bitcoin, que vai ser para todo mundo se juntar, a gente fazer aquele brainstorm, as ideias que funcionaram, a gente passar o que funcionou aqui para todo mundo, para cada um voltar para o seu lugar com uma ideia muito clara de como fazer. A gente precisa botar proof of work nisso. Que, aliás, é outro, já vou puxar outro gatilho, que é uma crítica que eu faço, que o pessoal quer uma receita de bolo, o que vocês fizeram que fez ser tanto sucesso? Mas, assim, ó, basicamente, o que tem muito, não sei se diferencial, mas tem muito aqui, é proof of work. Eu e a Camila trabalhamos quase que 24 horas por dia com isso aí. Então, que outro lugar que consegue dedicar 2 pessoas que entendem do assunto, a Camila manja muito, inclusive, da parte de vídeo, né, que é que eu não entendo, que consegue dedicar essas pessoas totalmente focadas na bitcoinização de um pequeno local, né? Não consegue por vários motivos. Um deles é que não tem como monetizar. A gente não ganha nada com isso, a gente só gasta. Quem é que pode, né, fazer isso? Mas isso é proof of work. Não adianta só a gente ficar atrás do ar-condicionado, teclando na internet. Só que tem que ter tá. trabalho de... Vou até te corrigir, a gente não ganha dinheiro com isso, mas nós temos uma cidade, nós hoje viramos autoridade, vocês nos convidaram para essa live, então eu acho que é esse pensamento que quem quer fazer isso nessa cidade tem que começar a desenvolver, né? A gente ganhou muito, aliás. Aí entra no sutil e no grosseiro. Olha aqui, ó, o grosseiro, o que eu ganho com isso? De dinheiro, né? O sutil, cara, a gente trabalha não só pelo dinheiro, a gente trabalha por acreditar que o futuro vai ser melhor se eu trabalhar hoje. É assim que é mais ou menos o estímulo para a gente trabalhar, né? A ideia mais fácil da gente visualizar um futuro melhor é com dinheiro. O dinheiro, daí eu escolho o que eu vou fazer amanhã e aí vai ser melhor do que hoje. Melhor minha casa, viajo, sei lá, troco meu carro. Mas o que a gente está ganhando aqui é que a gente está melhorando muito a nossa qualidade de vida na nossa cidade. A gente não está ganhando em dinheiro, a gente está melhorando muito a qualidade de vida. Então tem um ganho sim, né? Claro. Mas, claro, o cara não consegue largar o trabalho dele para ir bitcoinizar a cidade dele. Então, isso é uma falha do nosso sistema. O nosso sistema não conseguiu resolver isso ainda, né? Que o cara possa parar de trabalhar um turno, por exemplo, e cuidar da bitcoinização. Não, vai ter que ser na raça mesmo. Mas é o único jeito que vai, viu? Não tem milagre, não tem. É só não dormir. É só não dormir. Não, no fundo o que vocês estão falando, assim, eu já tive muito esse pensamento também, sei lá, explica Bitcoin, textos, vários conteúdos que eu fiz ao longo, sei lá, desde o final de 2020, começo de 2021, que são a base para tudo, né, que a gente faz. E eu não estou monetizando. E por quê? Porque não existe só capital monetário, existe capital social, existe reputação, existem várias outras formas de você estar capitalizando algo. E é isso, querendo ou não teria sido contratado pela Arthur e agora pela Bipa se eu não tivesse feito Explica Bitcoin, que era um projeto aberto, totalmente de graça, focado em construir reputação, focado em divulgar conhecimento de forma gratuita. E é isso, as pessoas, eu concordo totalmente com essa visão, que não existe só retorno financeiro. O financeiro é uma parte do retorno. Se você tem algum tipo de condição que consegue abrir mão de um pouco do financeiro para focar em outros, geralmente você encontra mais propósito e o retorno que alimenta a alma acaba sendo até maior, na verdade.
E se fosse pensando assim, agora olhando totalmente fora da bolha, ninguém faria uma faculdade, né? Tu passa 5 anos da tua vida só gastando, sem ter uma garantia. Tu tá investindo naquilo, tu tá estudando, se tornando referência, para um dia entender que a tua vida vai Sempre ficar tem melhor. que ter investimento antes, né? Tu investe antes para tentar colher Só que, depois. claro, quem tá muito focado no hold, eu acho que o Bitcoin trouxe um universo paralelo diferente de como o mundo funcionava. Que realmente tu comprava aquilo e aquilo valoriza e tu fica ali sentado esperando, entendeu? Então, talvez, parece que agora tudo no Bitcoin vai ser assim, não? E tem uma boa parte que a gente vai ter que, né? Eu vejo muito o Bitcoin como uma ferramenta de trabalho. A melhor ferramenta do mundo, uma chavezinha, a melhor ferramenta do mundo não aperta nenhum parafuso se tu não botar trabalho em cima. Eu vejo o Bitcoin muito assim, muito menos ideológico, muito menos, não é religioso, mas assim, etéreo, uma coisa meio abstrata, assim, não, para mim é muito prático, é uma ferramenta, é uma excelente ferramenta, a gente tem que trabalhar com ela. Não, perfeito. Vocês citaram algumas vezes, então deixa eu puxar isso para frente da pauta para contextualizar o pessoal que está falando sobre o Bitcoin Spring Fest. Então, primeiro, como surgiu essa ideia de organizar um festival? Como foi o Bitcoin Spring Fest do ano passado? Eu adianto que eu achei incrível, fui um dos palestrantes, foi maravilhoso. E como vai ser o desse ano? E eu também adianto que eu estou muito triste que esse ano, infelizmente, eu já estava com uma viagem marcada e não vou poder ir, mas tô com água na boca aqui, sendo bem sincero, só tô vendo coisas boas. Então, o Bitcoin Spring Festival foi uma certa ansiedade minha, porque era muito novo o projeto ainda, mas eu achava de verdade que isso aqui ia durar muito pouco tempo nas nossas mãos. Eu achei que assim que outras cidades vissem o que estava acontecendo aqui, todo mundo ia bitcoinizar suas cidades. Não funcionou bem dessa maneira, né? Mas eu pensei assim, cara, a gente teve só 21 mil habitantes. No ano que vem, se a gente quiser fazer um festival comemorando que nós somos uma das cidades mais bitcoins do mundo, não vai mais ser nosso título. Então a gente precisa fazer agora, porque talvez seja a única chance da gente comemorar isso. E daí, em 2 meses, 3 meses, eu organizei o festival do zero, assim, né? Sem nenhuma experiência de fazer festival. Sem nenhuma experiência de fazer festival, fui atrás de patrocínio num mercado embaixo, assim, mas, assim, deu certo. Aliás, um ponto forte para os nossos patrocinadores, né? Uau, os caras apostaram numa coisa que não tinha nada. Não tinha nada. Nada, eu até mandei mensagem para a Bipa essa semana, para a Mafê, agradecendo, entendeu? Vocês apostaram quando isso aqui era incerto, quando era uma aposta, vocês colocaram apoio, né? Então, esse ano não é mais, deu certo, tá sólido, enfim. E daí a gente fez, o ano passado, a gente fez bem a critério de comemoração mesmo, a gente convidou todas as pessoas que nos apoiaram de alguma maneira, e todo mundo veio para cá, isso foi incrível, a gente conheceu de perto as pessoas que a gente só conhecia na telinha, muitas pessoas se conheceram aqui em Rolante, né, nunca tinham se encontrado em outros lugares, e então foi bem comemoração mesmo. Esse ano é bem diferente, esse ano a gente entendeu e a cada dia entende que a bitcoinização precisa se espalhar, como o Ricardo falou, o efeito Uber precisa acontecer, então esse ano o evento vai ser totalmente focado em bitcoinizar. Todo mundo que vier aqui vai sair devidamente capacitado a fazer isso na sua casa, no seu estabelecimento, se quiser, na sua cidade, se quiser, ou fazer uma viagem pelo mundo, bitcoinizando o mundo. Então, a gente vai realmente... Todas as palestras vão ser focadas nisso, uma palestra como uma ferramenta de bitcoinização. E eu acho que uma coisa importante, acho que esse é outro diferencial do projeto, é que a gente abriu muito... Como que eu vou dizer assim, os temas que a gente se especializou. Porque, assim, não adianta eu saber um monte de Bitcoin, eu bitcoinizar os lugares, se eu não entender de mídias, por exemplo. Se eu não compreender um pouco de empatia com um público que não entende o que é Bitcoin. Então, eu tenho que... O festival é o retrato disso. Eu não consigo fazer algo que seja divertido, que eu abrace a cidade aqui, as pessoas da cidade, que eu abrace os Bitcoiners, que eu abrace turistas da região, se eu fizer algo totalmente focado em palestra. Eu tenho que entender um pouquinho do que cada um quer. E esse ano o festival vai trazer isso, essa complexidade que é bitcoinizar um lugar, que não é só um tutorial, não é só ensinar como a Bipa vai estar muito rico, assim, o festival. Sem perder, com incrementos importantes na questão da diversão, né? Porque para nós tem que ser isso. O Bitcoin tem que ser pop, tem que ser uma coisa divertida, que as crianças venham, que as famílias venham. Então, aquelas coisas, arremesso de machado, airsoft, aprender a atirar,
A gente tá inventando um monte de coisa, não vou dar spoiler. As atrações de música, porque é um festival, então as atrações de música vai começar com música, vai ter música ao meio-dia. Essa atração. Tá, mas olha, segura. A gente vai ter, o final do dia vai ser incrível. As bandas, uma que já tá anunciada é a banda do Berto Leal, do querido Berto Leal, um beijo, o cara que me ajuda muito, o cara que eu troco muita ideia, o cara muito centrado, equilibrado, das pessoas que eu gosto de conversar, assim, sabe? E então ele vai ser a banda, e a banda dele é top, toca um rock and roll invocado. Então ele vai ser uma das bandas, já tá anunciado. Então é isso, eu acho que o Bitcoin Spring Festival hoje tá sólido, a gente vai estar numa bull run, os patrocinadores estão invocados, então eles estão dispostos a realmente investir, nos ajudar a levar isso à frente, essa ideia à frente. A gente sabe o que fazer, muito mais do que sabia o ano passado, né? É uma grande evolução nesse ponto. A gente vai contar uma história direitinho no Bitcoin Spring Festival. Isso é uma coisa legal, sabe? Não vai ser só a galera lá falando, não, vai ter toda uma história contadinha. E as atrações estão melhores que o ano passado. Então esse ano vai ser um estouro. Eu imagino que vai ser um estouro. Isso aí. Que dor ouvir tudo isso, mas espero que seja. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer, Leta, é que esse ano vai começar na quinta-feira com torneio de beach tênis. Então, pra galera que quiser vir antes, eu sei que a galera compra passagem, então a galera nós vamos começar quinta-feira com torneio de beach, sexta-feira vai ter corrida. Beach de Bitcoin, tá? Não é beach de beach tênis com beach de Bitcoin. Até domingo, entendeu? Domingo vai ter os passeios nas vinícolas, asa delta, essas coisas. Então, o pessoal que puder vir com mais tempo vai ter atração, vai ter como aproveitar bastante aqui a cidade. Quinta beach tênis, sexta corrida, sábado festival e domingo passeios pelas cachoeiras, vinícolas. Eu acho que o Leta vai levar um Starlink, vai estar lá no meio do nada vendo ao vivo. Porque... Espera aí, dá uma paradinha na trilha aqui. Vai ter transmissão ao vivo no YouTube. Pô, que maravilha. Ano passado já foi maravilhosa a transmissão ao vivo também, né? Eu lembro que depois de cada painel, e o painel da palestra que eu fui, ia lá para a cabininha, ainda falavam 20 minutos até a próxima pessoa. Pô, a banda do Berto, eu já vi vídeo no YouTube, assim, acho que foi fantástico. E o Berto, concordo com tudo que você falou, ele é ímpar, assim, fora de série. Então, ouvindo tudo isso, só me dá mais dor no coração. Mas eu espero que seja fantástico e que, sei lá, no fundo, sendo bem sincero, é impressionante como as coisas acontecem rápido no nosso ecossistema, mas assim, eu tenho a sensação que a SetsConf já se consolidou como uma grande conferência Bitcoin Only e que o Bitcoin Spring Fest também. Então é assim, tá indo para a segunda edição, mas a SetsConf tá indo para a terceira, assim. Então, para mim, já são, sei lá, os dois principais eventos do nosso ecossistema, desse ecossistema Bitcoin Only que não está envolvido com outras criptos, etc. Para mim, são os dois principais eventos no calendário, assim, para se olhar. Que legal. Legal que a gente conseguiu fazer uma coisa diferente da SetsConf, né? Não tinha o menor sentido tentar fazer igual. E eu acho que a gente conseguiu. Achamos um modelo que também agrada. Né? Isso é legal. Eu tenho um sentimento, na verdade, até nunca acho que falei sobre isso, mas eu tenho para mim que o Bitcoin tem que proporcionar às pessoas as mesmas coisas que o Fiat proporciona. Não tô falando de... Só que todas elas melhor. Isso, mas ainda não tô nem falando da parte ideológica de ter... Não, assim, as coisas mesmo. Eu quero comprar esse jogo, aliás, Satoshi Dominos. Eu tenho que poder comprar em Bitcoin, entendeu? Eu quero escutar uma música boa, um show bom, eu tenho que poder. Senão, pro público geral, ainda não faz sentido. É isso aí. E eu acho que o Bitcoin Spring Festival é isso. Ali vocês vão ter um festival de verdade, igual um festival que tu iria em qualquer outro lugar. Só que divertidíssimo. Igual não, porque olha que o festival tá massa. Mas assim, um bom festival, com tudo que tem no festival, isso. A gente não é assim, ó, eu já fiz algumas, a gente já viajou para alguns lugares e viveu experiências em Bitcoin, mas a gente tem que ficar escolhendo, por exemplo, eu queria ir num hotel, mas aquele hotel não aceita, então eu vou ficar só no que aceita, e daí eu fico com vontade de ir naquele. Não adianta, a gente é assim, entendeu? Eu queria ir num jantar e daí aquele lá não aceita, então eu vou escolher o sorvete. E aqui não, aqui vai ter tudo. E coisas legais, todos os tipos de música, não é só rock, não é só isso. Comida boa, diversão. E eu acho que o Bitcoin vai se tornar popular o dia que a gente conseguir isso, porque para o público interessa isso, ele não está disposto a abrir mão de sorvete, ele quer aquele sorvete, entendeu? Então, eu acho que o festival vem para isso. O Rolante já está quase assim, mas o festival é 100% isso. Mas é isso aí, concordo. Isso. Porque isso é popularizar, né?
Isso é popularizar. Isso é viver em Bitcoin. Isso é não precisar mais depender do Fiat. Isso aí. Tem uma alternativa maravilha. Recentemente, vocês tweetaram o seguinte: esse é um daqueles momentos que entendemos que foi. Concurso público do Rio Grande do Sul surpreende até a nós com perguntas sobre o projeto de bitcoinização de Rolante. O Bitcoin como uso no dia a dia está indo cada vez mais longe do que imaginamos, galera. E aí eu pergunto duas coisas sobre isso. Primeiro, qual foi a sensação vendo isso, sabe? Vendo que um concurso público está citando a cidade, o projeto. E dois, ao que vocês atribuem esse sucesso que a adoção em Rolante está tendo? A primeira sensação, isso aqui é meme, não é verdade, né? A primeira foi, mentira, óbvio Não, que é mentira. fez isso aqui. Aí me mandaram a prova inteira. Daí a hora que eu vi a prova inteira, caramba, cara. Daí deu medo. Eu senti, a minha sensação foi assim, ó, porque logo depois já veio outra, então assim, vou emendar as duas sensações, uma reforçou a outra. Veio a outra de um cursinho preparatório de concursos públicos de nível nacional, que está explicando toda uma parte sobre Rolante no seu cursinho preparatório, tá? E essas duas juntas me fizeram entender uma coisa assim, ó, galera, a gente está mudando a história, sabe? Os bitcoins estão realmente conseguindo mudar a história, sabe? Agora a gente está entrando na cultura, agora a gente está entrando em todos os lugares, entendeu? Foi essa a sensação, sabe? Agora foi. E qual era a outra pergunta? Ao que vocês atribuem esse sucesso de, em 1 ano e pouco, já ter ido, agora foi? É que assim, Leta, de novo, voltando à nossa mudança de vida para cá, a gente passou 2 anos construindo a nossa estrada para conseguir chegar no lugar onde a gente queria construir a nossa casa. Então, construir uma estrada é uma coisa que tu trabalha todos os dias e não vê. Nada muda no teu sítio. A gente passou 2 anos trabalhando em cima do sítio e nada mudava. Até que chegou um momento que a gente conseguiu chegar com um caminhão de material de construção no local da casa. Cara, os 3 meses a gente construiu a casa. E aí, dali em diante, foi só melhoria e jardim e coisa, assim, tudo foi muito rápido. Então, o que eu acho? Eu acho que a base que foi construída até agora foi um período em que, mais ou menos que nem esses meus 2 anos, entendeu? Todo mundo que trabalhou em prol do Bitcoin, todo mundo que fez vídeo, que escreveu artigo, cara, essas pessoas fizeram a base toda em algo que ainda não dava para se materializar na prática, né? Era tudo teórico, mas a gente não conseguia ver a coisa acontecer. E eu acho que o Rolante foi o momento em que a curva virou para cima, assim, agora a gente está começando a materializar, né? E aí, de Rolante, já tem um monte. Na verdade, não é de Rolante, é de Jericoacoara, que foi a primeira do Brasil, né? Rolante só pegou o que Jericoacoara já tinha mostrado que era possível, fez de uma forma adaptada à nossa realidade aqui e acabou tendo esse sucesso que teve com base em tudo que já foi feito, né? E muito trabalho, é só isso. Eu acho que o diferencial é muito trabalho. E eu acho que isso é bem o que tu falou. A gente tá em live com o Huberto, ele contou lá atrás como ele começou isso. Então, parece que Rolante é um caso isolado, mas na verdade é todo mundo, cada um botando um tijolinho, né? E daí a gente chegou aqui num momento que... O Huberto, por exemplo, tentou numa época que não tinha Lightning. Não ia funcionar. Uhum. Hoje a gente vê que não iria funcionar de jeito nenhum, né? Então muita coisa tem que ser construída para que chegue uma hora que agora dá. Quando a gente foi, tinha BIPA, né? Não é? Agora quando a gente foi, tinha BIPA. Olha a diferença. É um monte de detalhe, com muito trabalho, mas eu acho que é uma construção de muito tempo. Parece que agora estava tudo preparado para isso acontecer. Agora é só fazer. O pessoal às vezes me liga, porque eu quero desenvolver uma ferramenta, o que vocês estão precisando, o que precisa... Galera, na boa, não precisa mais ferramenta. As ferramentas estão aí. Claro que se tiver, melhora, ajuda. Mas não é mais esse ponto. Agora a gente só precisa ir para a rua. Fazer uma boa palestra, num lugar de respeito, e dali em diante dar suporte para aquela comunidade. É só o que a gente precisa fazer. As ferramentas estão todas aí. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em Reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT
ou reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas que o pessoal deixou no Twitter quando eu avisei que eu ia gravar com vocês. Começando com uma pergunta do Kane Moio, que é o @mito da varanda, não da caverna. Ele pergunta: qual está sendo a maior dificuldade dos comerciantes na hora de aceitar ou processar eventuais pagamentos em Bitcoin? Cara, eu não vejo nenhuma. Cara, o Bitcoin, como eu digo, as ferramentas elas estão tão evoluídas, cara. Por exemplo, a Coinus ou a Wallet of Satoshi, as duas que a gente mais usa como base, né? Depois a gente usa corretoras para converter e tal, mas como base. Cara, a Coinus é coinus.io no teu navegador, daí tu faz usuário e senha, e tu tá pronto. Daí tu clica no botãozinho do receber ali e ele abre um teclado com o valor em reais. Tu vai digitar em reais. E ele faz a cotação, assim, né? E aí ele cria um QR Code e o cliente paga o QR Code e acabou. Cara, não tem, tá muito simples. Não é jabá, eles, quando a gente ensina e daí transfere ali um site, eles falam, tá, mas é só isso? Sim. É isso. Tá, mas por que Bitcoin é eu não isso? fiz isso antes? É isso. É impressionante, isso não é falar, sabe? Mas é assim, sabe? O pessoal se impressiona com a facilidade. A Wallet of Satoshi, tu baixa o aplicativo, abriu ele, tu já tá apto. Tu não tem que fazer nenhum tipo de cadastro. Então, essa facilidade da porta de entrada, sabe? Tá muito simples, não tem dificuldade. E se tiver alguma coisa, às vezes, eventualmente, alguém perde a senha, eventualmente, alguém tem uma dúvida sobre um endereço, porque, por exemplo, a Coinus aceita on-chain, Lightning e Liquid. Quando eles têm isso, a gente tem um grupo que a gente atende na hora. Isso que eu digo que é dar suporte à comunidade, né? A gente atende na hora, já resolve a dúvida. Às vezes eu vou lá mesmo no local e aí já tira aquela dúvida, já passou, pronto. É isso aí. Mas é muito pouco. Pra gente, para 40% do comércio, é muito pouco. Pô, maravilha. Acho que essa é a melhor resposta possível. Tipo, que tem tão pouco atrito, né? E tem pessoas que não sabem escrever. Tem gente que tem dificuldade de escrever e opera normal. Normal. Hoje, na verdade, virou o seguinte, ó, por que não aceitar, né? Por que não aceitar o Bitcoin? Porque tu não paga nada. Tu escolhe a plataforma que tu vai usar, tu não precisa dar sistema de ninguém com a desconfiança, né? Que a gente tem que ter desconfiança mesmo. Eu saliento, tem que ter mesmo, tem que ser desconfiado. Mas assim, tu escolhe a tua plataforma, tu cuida das tuas senhas, tu não paga nada de taxa, tu recebe à vista. E é super fácil de usar, é o jeito mais fácil de receber qualquer valor. Por que não? Por que não? Perfeito. Daí o BitRasta perguntou qual o passo a passo para um estabelecimento... É um bom nick esse. Qual o passo a passo para um estabelecimento aceitar Bitcoin e procedimentos legais para isso? Basicamente, eu até já respondi na anterior, mas se tu optar pela plataforma da Coinus, no navegador, coinus.io, usuário, senha, tá habilitado. A partir dali é só clicar em receber e colocar o valor e gerar o QR Code. Se tu for na Wallet of Satoshi, baixa a carteira, já tá habilitado. Tá? Procedimentos legais. É como se tu recebesse dinheiro em papel. Tu quer imprimir tua nota fiscal, tu quer preencher tua nota fiscal lá, pagar teu tributo, etc. Coloca recebido em dinheiro vivo, em reais. E aí tu pode emitir a tua nota fiscal. Tá? É como assim, ó, o pessoal cria um certo tabu, um certo fetiche, sei lá, sobre a questão do uso do Bitcoin, mas pensem na situação de fronteira. Bom, a gente mora perto da fronteira aqui. Eu me criei na fronteira com a Argentina. Para mim, e a minha família tem um comércio lá. Então, para nós, lá se usa real e se usa pesos argentinos. Então, naturalmente, ninguém pensa em que está fazendo alguma coisa ilegal, alguma coisa, sei lá o quê, por receber. Não, é natural. Todo mundo recebe pesos, troca pesos. É assim que usa o Bitcoin aqui. Ali na fronteira com o Uruguai, o pessoal usa dólar, peso uruguaio e real. Naturalmente, as três moedas circulam naturalmente, não é proibido, tá entendendo? Então isso o pessoal tem que introjetar. O Bitcoin é da mesma forma. É mais uma moeda. Tem gente aqui em Rolante que aceita dólar. Tem gente aqui em Rolante que aceita Bitcoin. E aceita um real também, qualquer um, não tem? Tá todo mundo circulando normal. E é totalmente legal. E agora com essas funcionalidades da BIP é mais fácil ainda, né? Para a pessoa iniciar a economia circular enquanto ainda não tem, porque Coinus e Wallet of Satoshi, quando tem essa economia, daí tranquilo.
mas agora com como é que é? BitPix. BitPix. E o PixBit, que eu não sabia que o nome era PixBit. Claro, daí é o contrário. É um trava-língua, é um trava-língua. Aí mais fácil ainda. Então a BIP é super intuitiva. Assim, e inclusive eu queria só fazer um parênteses, que eu acho uma coisa muito legal dessa função do BitPix, que é o seguinte, ó, o pessoal diz, como é que eu compro o Bitcoin? Cara, o jeito mais fácil de comprar o Bitcoin, faz a tua conta, cria uma chave. Na BIP? Na BIP, faz uma conta, cria uma chave Pix, marca que tu quer, que aquela vai ser teu BitPix, né? Tem que marcar, só botar o botãozinho pro lado. E aí, tu cria um QR Code a partir daquela chave que tu criou ali. E tu bota e deixa guardado embaixo da gaveta do teu estabelecimento. Então, tu vai usar o teu dia a dia normal, recebendo teu Pix normal no teu banco tradicional. No momento que tu quer comprar Bitcoin, tu só tira aquele QR Code do balcão e pega aquele outro da BIP e bota ali. A partir daquele momento, tudo que forem te pagando vai estar entrando em Bitcoin para ti, convertido automaticamente. Aí tu vai acompanhando, comprei a quantidade que eu queria, só tira um e volta do banco tradicional ali. Cara, tu comprou Bitcoin do jeito mais fácil que existe, né? Então, as ferramentas estão fantásticas. A Bíblia tá matando a pau. É só usar. É só usar. Boa. Daí o MVM Costa perguntou qual a tendência que vocês estão vendo? A adoção subindo? Tá estagnada? Tá caindo? Como vocês estão sentindo isso depois de um ano e pouco enrolante? Cara, assim, ó, a adoção ela acontece em ondas, né? Como tudo, né? Então a gente foi muito forte. A gente foi em ondas também, mas assim, muito forte até os 200 pontos, que são os 40%, 50% do comércio. Naquele ponto, fez um platô. E agora deu uma acordada de novo, tá? Indo de novo. O que eu entendo, assim, cara, como sendo realista e pragmático de novo? Eu acho que, assim, ó, 50% da cidade, 60% da cidade são os meus 100%, tá? Por quê? Porque sempre vai ter uns 30%, 40% que não vai adotar ou vai adotar muito lá na frente. Por exemplo, cartão de crédito aqui na cidade, uns 40% da cidade não usa cartão de crédito. Não entrou aqui na cidade o cartão de crédito. Aqui é um lugar onde ainda aceita cheque. Então, quer dizer, nunca vai ser 100%. Tá? Eu não tenho nem expectativa de chegar tipo 80%. Eu acho muito, assim, sabe? Sabe muito mais no futuro. Mas eu acho que a gente está próximo do nosso 100%, sabe? Eu acho que... E esse é o que eu dou de reflexo de retorno para as pessoas. 40% a 50% da cidade bitcoinizada tem absolutamente tudo. Todos os serviços. Todas as padarias. Sim, Muitas não é uma padaria. Tu pode escolher a que tu mais gosta, porque todas aceitam. Então... Supermercado, farmácia, aqui tem hospital, tem cartório, a gente sempre cita esses aí que são os mais chamativos, né? Mas loja de roupa, de tudo que tu quiser, serviço de saúde, todos. Então esse é o referencial, assim, sabe? Eu acho que a cidade tá pronta. Eu acho que em termos de adoção, não carece de mais adoção, sabe? Claro que vai vir, é natural, a gente quer também, mas não precisa mais, sabe? Inclusive, eu acho que talvez um dos motivos desse platô no número de adoções é porque antes a gente se dedicava muito, a gente estava muito focado nos números, né? Só que hoje em dia a gente não... E na quantidade de serviço, né? A gente sabia que tinha um serviço que não aceitava, a gente ia lá e lutava até conseguir aquele serviço. Precisava usar. Agora tem tudo, sabe? Agora meio tem tudo, então a gente entendeu como... Agora é muito orgânico, assim, sabe? É os próprios comerciantes falando para os amigos e tal lugar tá aceitando, aí a gente vai colocando o mapa e era isso aí. Por exemplo, eu fui comprar um edredom esses dias numa loja que aceita Bitcoin e as funcionárias, eu ensinei elas a baixarem o aplicativo e usarem. E esses pontos, eles não estão contabilizados, porque elas não são comércios. Claro. Daí tem uma paciente minha que ela não tem nenhum comércio, ela não aceita, mas ela achou fantástico esse meio de pagamento e ela tá comprando reais, inclusive na Bipa, e usando na cidade porque ela achou muito legal. Aliás, ela tá dando um show em muita gente, porque ela tá achando o máximo esse negócio, inclusive porque tá valorizando. Então ela vai lá, ela coloca R$1.000, ela compra uma água, quando ela volta tem 1.100 e a água saiu de graça, entendeu? Então tem essas brincadeirazinhas assim, né? Tipo, minha unha saiu de graça, cortei o cabelo, saiu de graça, entendeu? Então as pessoas estão vivendo isso. Ela é um ponto que não está contabilizado, e ela já me falou que ela ensinou para manicure dela e para empregada dela. São lugares que a gente não está contabilizando, então realmente acho que o número não é mais tão importante, né? Não, tá pronto. Rolante está pronto. Nesse ponto está pronto. Foquem nisso. Se vocês querem fazer um lugar de vocês, foquem em 30%, vocês vão estar prontos. Não, perfeito. Eu quero até dar um depoimento sobre quando eu estava aí em setembro do ano passado. Eu estava começando a sair com minha namorada e ela
é normie, ela está começando a entender mais o Bitcoin agora. Antes ela era aquela normie cética e meio hater, assim, no mercado tradicional, tudo mais. E quando eu estava aí passeando pela cidade, um dia antes do Bitcoin Spring Fest, que eu ficava tirando foto de cada vitrine que estava decorada para o evento e que mostrava que aceitava Bitcoin. Foi a primeira vez que ela falou, talvez tenha mais coisa aí, olha só, tem pessoas realmente aceitando. É aquele famoso argumento do cafezinho, né? Tipo, mas eu não consigo comprar um café com Bitcoin, portanto isso não é dinheiro. Como se você comprasse café com barras de ouro ou com ações da Amazon, mas esse é um argumento normal entre os normies e mandar fotos aí de rolante para ela que fez ela... Calma aí, peraí, quer dizer que o pessoal já compra coisa, já tem uma economia circular em alguns lugares com o Bitcoin. Então fica esse depoimento que, de fato, eu concordo com essa visão que rolante já está muito avançado e, querendo ou não, é isso. Quando você já está muito avançado, uma hora chega no platô, pura e simplesmente porque não tem como continuar crescendo com a mesma velocidade, né? E um depoimento meu agora, esse foi assim, a coroação do negócio. É quando eu fui no mercado e o Pix estava fora do ar. O Pix estava fora do ar e só eu pude pagar, porque todo mundo estava usando Pix, né? Então eu passei na frente de todo mundo, peraí que eu uso Bitcoin. Resolveu o problema. Então isso já está acontecendo aqui. Aliás, o Pix saiu um monte fora do ar, né? Então... Maravilhoso. Daí o Taisha Instruments perguntou que real tem curso forçado. Então os comerciantes daí ainda são obrigados a aceitar o Fiat. E como funciona a tributação do faturamento de receita em sets? Tá. A questão de ser obrigado, sim. Curso forçado a gente não controla, né? O Estado obriga todo mundo a aceitar o real. E o grande fluxo está no real ainda, né? Essa é a realidade. A gente está criando, como bons libertários que somos, estamos criando alternativas, né? Então eu não sou daquela linha que tem que botar fogo no parquinho, assim, sabe? Eu acho que isso dá caos. O que a gente tem que ir fazendo é criando alternativas viáveis para as pessoas gostarem e usarem. É uma moeda privada. É só essa a diferença. Usem a moeda que vocês quiserem. Sempre estimulo bastante isso, né? Usa que fizer mais sentido para ti. Mas, se tu usar o Bitcoin, tu vai estar ajudando ao crescimento que a gente precisa, do crescimento dessa rede. Tributação de casos específicos, cara, eu tenho que ser sincero, não é o meu forte. Tá? Então, aí, quando pode nos chamar na rede ali, chama no Twitter mesmo, e eu encaminho para os contadores daqui, que esses caras estão voando, né? Os caras estão muito fera. Então eles vão cuidar de casos específicos, assim, sabe? Eu sei o basicão, o que resolve o dia a dia, o que precisa muito básico, mas daí, quando até porque os comércios todos que eu indico, e isso é uma parte que eu sempre tenho que lembrar, cara, porque como a gente é injusto, assim, ao falar, sabe? Por isso que eu digo, venham e experimentem, porque o que eu falo, eu tô sendo injusto. Mas, assim, uma das partes fundamentais, assim, eu diria que quase que é número 1, não tem como citar número 1, tem muitas que são bem importantes, mas são os contadores. Tu precisa que os contadores estejam do teu lado. Isso é fundamental, porque, de novo, sendo pragmático, na prática, tu vai lá e faz o teu trabalho com o comerciante, explica para ele entende que não tem por que não aceitar. É só mais uma forma de pagamento, ele tá abrindo o leque para pessoas virem gastar mais no comércio dele. Bom, quando tu consegue convencer ele disso, ele tá louco que tu vai embora, tá? Para de falar, porque eu preciso ligar pro meu contador para eu não perder meu tempo à toa. Eu entendi, a ideia é boa, mas eu quero saber se o meu contador consegue botar isso daí na métrica para eu não ter problema. Isso é o que o cara quer saber. Então ele vai ligar pro contador dele. Se o contador dele disser para ele, isso aí é complicado, hein? Acabou. Todo o discurso que tu fez, todo o trabalho que tu fez vai por água abaixo, porque ele não vai contra o contador que é de confiança dele, que ele escolheu e tá muito tempo trabalhando com o cara. Tá? Se ao contrário, o contador dizer, cara, relaxa, pode aceitar que eu boto na métrica, tá? Aí tá feito, foi embora. Então o contador tem papel fundamental na criação de um projeto, tá? Eu digo pro pessoal, quando eu dou consultoria, quem quiser me procurar, tá? Eu dou consultoria de viabilidade justamente para organizar o que tu precisa ter de ferramenta na tua mão para te poder iniciar. E uma das partes fundamentais é tem que ter 1, 2 ou mais contadores dando suporte até para os contadores da região, entendeu? Para eles serem a referência. E então esses casos específicos, chama ali que eu indico o contador daqui, o cara faz, a maioria das vezes, de grátis, se for só a resposta, assim, ele nem cobra, e ele dá a melhor orientação. Porque a gente também sabe que essa questão de contador é o seguinte, o cara tem que ter uma linha de raciocínio, né? Porque tem várias, né? A gente está trabalhando totalmente numa zona cinzenta, e zona cinzenta não é que está errado, né? É que entre o preto e o branco tem toda a zona cinza, todos os tons de cinza.
Então a gente está trabalhando muito nisso aí. Tem coisa que não está bem especificada ainda. O que o contador tem que ter uma linha de raciocínio. Eu trabalho sobre essa ótica, porque é assim que eu vou explicar caso a Receita nos chame, né? Então é isso que tu tem que ter um relacionamento direto com o teu contador, né? Quando entra nesse nível de detalhe. Perfeito. Daí o Bertolini mandou a pergunta: talvez seja muito cedo para isso, mas seria legal demais ter a visão deles, de vocês, sobre o comportamento e perfil de quem adotou o Bitico como moeda. Ou seja, teve alguma alteração na preferência temporal? Eles, sabe, estão criando laços mais fortes na comunidade? Ou seja, vocês viram alguma alteração comportamental no pessoal que começou a adotar Bitcoin faz um ano? Eu vejo que esse grupo que tá tocando o projeto, né, que é um grupo grande, esse está muito unido, né? E eu vejo uma clara, o que eu vi de mais profundo, assim, mais claro, foi a questão econômica. O pessoal muito interessado em aprender mais sobre economia e sobre investimento, que daí entra no caso da preferência temporal. Então o pessoal está me pedindo muito para explicar como que funciona a economia, como que funciona a taxa de juros, IPCA, por que o nosso dinheiro é ruim, principalmente, por que o nosso dinheiro é ruim? Porque com o Bitcoin como paralelo, né, dinheiro estatal, e esse é um dinheiro privado. Agora a gente pode questionar o dinheiro estatal, né? Porque a gente tem uma alternativa. Então o pessoal quer saber agora por que o nosso dinheiro é ruim. Como assim? Eu sempre tive a sensação que essa taxa que eles dizem que é a inflação, não é a inflação que eu experimento. Por que é isso? E aí eu tenho feito apresentações, assim, palestras para eles, justamente sanando isso, sabe? Então eu tô vendo o povo estudando economia, cara. Isso para mim é emocionante, assim, sabe? O povo querendo saber mais sobre economia. Essa é a mudança mais radical, assim, e rápida que eu vi. Fora que muitos estão se tornando investidores, né? E isso daí é fantástico, né? Investidor fazendo sua poupança, armazenando, etc. Então, pelo menos uns 10% dessa população está se tornando investidor. E isso é bem legal, né? E não eram. Eu vejo muitos relatos das pessoas dizendo que gastavam tudo porque não sabiam o que fazer, porque deixar na poupança também. Então, agora estão empolgados, né? Então, isso daí sim, isso já aconteceu. Perfeito. Daí tem a pergunta do Everlasting aqui, que eu vou falar só porque ele mandou prestigiar ele, mas no fundo a gente já respondeu bastante aqui, que é como cresceu de forma intensa essa adoção de Bitcoin, quais foram os principais fatores que geraram e fizeram as pessoas acreditarem nessa ideia, tipo, quem foram os fundadores que estimularam isso? No fundo, é todo o começo da pauta sobre como foi o processo de adoção, como surgiu o enrolante, etc. Então, vou pular para a próxima, mas sinta-se prestigiado, Everlasting. Daí, a próxima é da Kuka Off. O que os políticos da cidade pensam a respeito da adoção de Bitcoin como moeda? Eles sabem da finalidade do Bitcoin? E aqui eu acho que ela está falando da parte de separação do dinheiro com o Estado. Existiu algum empecilho da parte da prefeitura na trajetória do projeto? Cara, assim, ó, eu me surpreendi com a receptividade dos políticos. Eles não estão profundamente envolvidos, o Bitcoin ainda não picou eles. Tem alguns que sim, tá? Mas tá começando, vamos dizer assim. Tanto que eles não estão tão out assim, que eles entraram com um projeto na Câmara Estadual daí para transformar Bitcoin rolante na capital. Rolante na capital estadual do Bitcoin. Então tá havendo também um movimento político. Mas principalmente em momento algum eles tentaram atrapalhar ou qualquer coisa do tipo, tá? Até porque o Bitcoin tem muitas utilidades, né? E as que eu uso são sempre as positivas, né? Olha o que a gente está trazendo para essa comunidade. É só coisa boa. Então, assim como o celular, Bitcoin é uma tecnologia neutra, né? Tu pode usar para o que tu quiser. Então, eu acho que é essa pegada, assim, sabe? A pegada é que a gente está trazendo muita coisa boa para cá. E isso daí encanta todo mundo e não tem mais menor sentido de um político ir contra isso. E agora, de agora em diante, cada vez mais eles vão ter que estudar. Agora a gente teve uma onda no início do mês passado de reportagens da TV, de TV aberta. Dos canais mais famosos, vieram os 3 principais aqui. E aí, todas as vezes, eles procuraram o prefeito para falar sobre o assunto, né? E aí o prefeito tava meio durão, assim, no assunto, né? E aí, só que logo depois já mandou uma mensagem para um amigo em comum dizendo que estava se interessado em entender mais da questão. Então, ou seja, é assim que a coisa vai indo, né? A gente vai indo, vai mostrando. Por isso que eu acho importante aquilo que a gente falou no início, né? De sempre aliar o Bitcoin a coisas positivas, que é a nossa intenção, né?
Então, tem gente que faz alguma coisa errada com o Bitcoin, bom, deixa para eles, não sou eu, entendeu? Eu só faço coisa boa. Então, eu acho que é isso aí. E aí eles vão vendo cada vez mais, e principalmente nunca tentaram atrapalhar nem nada. Boa. Daí o Caramelo Nakamoto perguntou o seguinte, sobre a gestão de Node e se vocês poderiam usar algum público. Quais vocês recomendam? Mas pelo que eu entendi, vocês não usam um Node público que nem acho que em Jeri é assim, que nem lá em El Salvador é. Pelo que eu entendi, é cada um fazendo o seu e nem tem essa história de ter um ponto de falha que é alguém rodando um nó para a comunidade. Correto? Perfeito. Foi uma das coisas que eu fiz diferente do que eu vinha vendo, que é o seguinte, para escalar, eu acho que o Node pessoal, o Node, tu rodar o teu próprio Node para a comunidade não é escalável. Tá? Por quê? Porque é bem difícil rodar um Node. A gente faz isso, a gente tá nessa daí há tempos, então a gente sabe da dificuldade que é. Fora que tu tá rodando um Node amador, tá? O Node amador, ele tem seus problemas, entendeu? Tá rodando um Raspberry Pi, mesmo um computador que seja mais potente, ainda assim é amador em termos de segurança física, tu é amador em termos de segurança física, porque onde que tá esse Node? Esse Node já tá com um monte de SATs ali dentro, né? Bem fácil numa cidadezinha, tu tá com 100 mil reais ali. Se dá um problema, como é que fica? Tu vai bancar esse prejuízo? Isso é bem complicado, sabe? Ainda vai trazer um alvo para ti. E eu não queria nenhum tipo de conflito de interesse, sabe? Eu não queria que a italianada aqui pensasse que eu tava fazendo, porque a italianada é dura. E eu gosto disso deles, sabe? São duros. Eles não abrem a guarda assim fácil. E tem que ser assim, né? Porque você não toma golpe todos os dias. E eu não queria que esse pessoal achasse que eu tava fazendo aquilo para ganhar algum, entendeu? Isso é fundamental, sabe? Tem que iniciar realmente só abrindo as portas. E foi esses motivos que a gente não rodou o Node próprio. A gente usou Coin, usou o Wallet of Satoshi, que tem um Node gigante, com equipamento profissional, com equipe profissional cuidando desses nodes. Então aí eu acho que deve começar por aí. Se mais tarde alguém quiser fazer o seu próprio Node como um banco para a comunidade, achar mais interessante, mais seguro, eu acho que é uma evolução do processo, talvez, sabe? Mas eu acho que iniciar por aí não é complicado. Tu vai gastar muita energia cuidando do teu Node que tu poderia estar dedicando a estar lá na cidade dando suporte, indo visitando os estabelecimentos. Não, totalmente de acordo. E, inclusive, isso que você falou da italianada, querendo ou não, é bom que o pessoal seja rigoroso, que aí você vê que o projeto está parando em pé, né? Claro. Não tem. Bom, se tivesse um ponto de falha, eles já tinham nos botado a faca no jugular. E incentivos alinhados, né? Tipo, você quer uma comunidade que alguém tá cuidando do dinheiro de todo mundo, no fundo... melhor não ser assim, né? Tipo, assim, eu entendo que em certos lugares essa foi a arquitetura que fazia sentido por, sei lá, falta de, sei lá, inteligência financeira, falta de capacidade técnica, etc. Mas se aí são comerciantes, o pessoal que consegue usar um smartphone, com certeza faz muito mais sentido cada um ter sua própria carteira e não ficar com uma codependência do líder do projeto. Querendo ou não, é uma superfície de ataque, uma superfície de falha muito maior, né? E por um lado, é muito ethos do Bitcoin tu rodar o próprio Node para a comunidade, etc e tal. Por outro, não é porque tu controla tudo, né? Então aí fica totalmente centralizado naquela pessoa, né? Então tem seus trade-offs aí. Eu acho que, sendo bem pragmático, é muito mais fácil, mais barato. Tu não tem nenhum tipo de conflito de interesses, tu tá livre. Se der um problema com alguma dessas plataformas, eu sempre deixo bem claro que eu não tenho nada a ver com eles, entendeu? Cada um deixa em pouco dinheiro lá, porque não tem um nível de segurança como a rede on-chain, por exemplo, nem parecido. Então, eu acho que se a gente tratar dessa forma, a gente diminui muitos problemas e escala mais rápido, mais fácil, é mais barato. Perfeito. Bom, pessoal, encerramos a pauta e eu tô começando agora uma tradição nos podcasts da BIPA de encerrar o podcast como um todo pedindo 2 recomendações de livro. Então, para vocês pode ser 4, né? Visto que são 2 convidados. Eu quero um livro que tenha relação com Bitcoin, economia, coisas, sabe, esse ecossistema macro, assim, investimento, e um livro que não tenha nada a ver com isso. Um livro que é o livro que você gostou de ler quando você era criança, que você gosta de ler ficção, uma coisa que não tenha nada a ver com Bitcoin e economia. Tá. Vou eu primeiro, então. Eu nem... Pode falar os 4, se tu quiser. Não, não é comigo. Cara, sobre Bitcoin,
É bem difícil. Eu tenho três livros que foram muito marcantes, assim, mas vamos lá. O do Urich, eu acho que foi o que mais me transformou. Que é, até esqueci o nome, faz tanto tempo que eu já li. O Bitcoin na era do dinheiro digital, ou algo do tipo. Confere aí o nome para mim. É um pecado esquecer o nome desse livro que me marcou tanto. Mas o do Urich foi o que mais me transformou, assim. Porque ele abriu as portas. Não sei se é melhor ou... Bitcoin, a moeda na era digital. A moeda na era digital, isso aí. Tá, não vai aparecer. E o livro que mais me transformou, em termos fez toda essa mudança minha de trabalhar numa linha aérea, vir morar no meio do mato, construir a própria casa. Isso daí foi o livro do homem, do Osho. Para mim, qualquer um do Osho quase se alinha muito com a nossa ideologia, sabe? A gente é muito, muito Osho. Sabe? O Osho é liberdade em todos os sentidos. E ele é um baita no libertário, então eu gosto muito do Osho. Eu acho que é isso aí. Bom, perfeito, pessoal. Então, só queria agradecer novamente o tempo de vocês e falar que continuem firme com o pé pisando fundo no acelerador, que o projeto de Rolante é incrível. E, de novo, é uma pena eu não poder ir esse ano, mas com certeza no próximo pode contar comigo. Realmente, foi uma baixa forte que nós tivemos. Mas eu sei que tudo... Eu sei não, tu tá nos ajudando nos bastidores, tá nos ajudando em tudo. Não vai estar presencialmente no dia, mas tu já está nos ajudando. E vai nos ajudar muito ainda. E isso é bem importante. A gente queria agradecer o espaço, agradecer a BIPA por ter sido parceiro desde o início, ter sido parte disso aqui, como a gente se apoiou muito na BIPA. Né? Lembrar o pessoal que dia 22 de maio tem Pizza Day aqui, vai estar o Peter Tuguruniev, para quem gosta dele, até às 20h30, até às 8h30, ele vai fazer uma apresentação das 7h30 às 8h30, como trazer as ideias do Milley para cá para o Brasil. Para quem gosta dessa pegada, vem. Para quem não gosta, é só chegar depois das 8h30, não precisa sair gritando. Somos libertários, né? Sejamos tolerantes. Então aí chegar depois das 8h30 vai ter o Pizza Day aqui, que vai ser uma festa do caramba. E em outubro, 19 é o evento principal, sábado, 19 de outubro, mas desde a quinta-feira antes, que vai ser 17, né? 17, 18, 19 e 20, vai ser o Bitcoin Spring Festival, que é nosso grande evento, é o que está no nosso coração, é o que a gente dá nosso sangue. Desde agora estamos trabalhando dia e noite para fazer essa festa ser incrível, assim, memorável, para a gente guardar. A gente vai estar numa bull run violenta, vai ser do caramba. Então é isso, obrigado pelo espaço. E venham ao Rolante se puder, experimentem, é bem legal. É isso aí. Eu também agradeço pessoal. muito o convite. Agradeço muito o convite e espero todo mundo no Bitcoin Spring Festival, no Pizza Day também, mas Bitcoin Spring Festival a gente está organizando com muito empenho, com muito carinho, com muita expectativa, então que todo mundo venha comemorar com a gente e trazer e estimular realmente esse comércio, porque com certeza, se a gente teve um trabalho aqui de bitcoinizar os lugares, vocês vindo aqui fazem essa outra parte do trabalho, que é estimular esses comércios. Então, confirmar, né? Eles confirmam, né? Confirmar as nossas promessas. Isso, né? É isso que essa galera queria. Então, a gente faz a infraestrutura, não tem problema. E é isso, só agradecer a BIPA pela parceria de sempre, que foi fundamental, que teve com a gente no Bitcoin Spring Festival no ano passado, que eu já estou tratando com a Mafê, provavelmente vai estar aqui no Bitcoin Spring Festival de 2024. E é isso. E lembrar que a gente comemorar todo mundo junto, que esse projeto ajudou muito a levar o Brasil como para número 1, né? Hoje em dia, Brasil é o país número 1 do BTC Map. E se vocês olharem ali, os pontos fizeram toda a diferença. Então, e entre outros, né? Gol BTC ali de Porto Alegre, Jericoacoara, a Montanha Bitcoin, tá todo mundo trabalhando bem, hein? E muitos outros também, se eu não citar alguém aqui, não fiquem chateados. Mas é isso aí, somos o número 1, Brasil número 1, país número 1 do mundo, pelo menos pelo BTC Map, né? É uma conquista, a gente tem que comemorar. Boa, gente. Então, aquele abraço e, infelizmente, não até outubro, mas até a próxima. Até a próxima. Leta, brigadão, querido. Valeu. Beijo. Tchau, tchau, galera. Sempre bom estar contigo.